Seja bem-vindo a mais um episódio do Inspira Pod, um podcast criado para te inspirar aí do outro lado. Eu sou a Lala, host desse podcast, junto com meu amigo e host também, Corneta. Tudo bem, Lala? Como E que você aí? tá, querida? Tudo Tudo jóia? certo, tudo maravilhoso. Bacana. Hoje nós vamos aprender a ganhar dinheiro? Eu quero. É É sempre sempre- bom. E nesse meio digital parece que tem gente que ganha dinheiro, né? E muito, tá? E Não é pouco. É bom a gente conversar com quem ganhou dinheiro no digital, sabe ganhar dinheiro no digital, porque às vezes tem umas boas dicas pra nos dar, né? E eu acho que tem, tá? E dá pra ganhar dinheiro com curso no digital? Será? Mentorias, Será? cursos. Eu acho que esse ano, inclusive, vai ser um ano de uma demanda bem alta de pessoas procurando alguém para segurar na mão e ajudar. É, Talvez ela possa nos ajudar a trazer essa visão. Eu acho que ela sabe. Eu acho que ela sabe. Revelações, ela vai fazer revelações aqui. Vai. Mas antes, você que está aí com a gente, acompanhe esse podcast. Ele é um oferecimento da Agape Market Hub, da ZupTalk e também da Vergency, tá? Acompanhe a bem. gente, que a gente está aqui junto com esses parceiros aqui para patrocinar a gente, tá joia? E nossa convidada de hoje, temos aqui Patrícia Negrão. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda, Patrícia. Seja bem-vinda. Muito obrigado, que responsabilidade, né? Falar sobre ganhar dinheiro, né? Gente, vocês me colocaram aqui agora, tô responsabilizada por gerar valor para vocês. Eu acho que essa é a minha missão, né? Ai, É. eu tenho certeza que você vai... Trouxe a carteira para gerar valor. Já gosta assim, né? Já gosta assim, pode pagar já do Pix, pode ser, É. não tem problema. Vamos fazer venda. Dá A para gente fazer quer venda? aprender a fazer venda. Cadê o barulhinho da máquina registradora? É plim! Vamos fazer venda. Vamos fazer venda. Eu trouxe, inclusive, algumas anotações e informações aqui, e eu quero começar falando sobre a sua empresa junto com o seu esposo, Ricardo. Inclusive, a gente pode trazer ele num próximo episódio aqui Ah, eu acho que também. Sim. deviam trazer Vai ser ele, viu? legal. Ele é legal, Fiquei sabendo gente. que ele é um showman. Nós queremos conhecê-lo, viu, Ricardo? Bem, Ricardo. A RP Treinamentos, e teve um impacto muito grande, com mais de 12 mil alunos. Em quantos países, perdão? 26 países. 26 A gente países. tem um projeto até 2025 chegar a 50 países. Caraca, 26 que países. Ah, duvido que ela máximo. sabe o nome de todos. Eu verá. O Ricardo deve saber. Sabe, tem Ah lá. todas as bandeiras Que legal. no Tá estúdio brincando? dele. Tem, ele comprou as Que bandeirinhas. máximo, olha que perfeito. E também um faturamento Que de legal. quase 5 milhões. Aí, Caramba, falamos reais. sobre gostei dos será que zeros. dá? Dá. Será que dá? A gente tem alguém aqui na nossa frente. É tanto que zero que tiver. é aquele negócio que aí você vai na internet e coloca K, Mi, né? Aham. Né? Só que a gente tá olhando agora para esse lado do sucesso. Uhum. Mas e no começo, né? Não tem como a gente falar do topo sem a gente olhar lá para trás, né? Então a gente precisa entender o começo, principalmente o seu, né? O Ricardo, quando ele vier aqui, ele vai falar também ali, obviamente. Mas eu quero entender da sua transição, porque você veio do mundo da beleza para o mundo digital. Aham. Não foi só um mar de rosas, né? O que levou você a fazer essa transição e dar esse salto? Bom, foi um vazio existencial, né? Eu trabalhei, eu comecei a minha carreira numa empresa numa informática, quando ainda tinha aquele provedor discado. Então, na minha cidade, chegou lá, com 12 aninhos, eu comecei trabalhando ali. Depois, eu fui para uma empresa de cosméticos, né, grande, onde eu gostei muito de vender. E a primeira vez que eu dei meu primeiro treinamento de vendas, eu fiquei, assim, impactada, super feliz. Falei, gente, é isso que eu quero fazer. E amava vender, né? Ainda mais produto cosmético, pra mulherada, coisa boa, era comigo mesmo. E aí, eu fiquei ali 9 anos, e depois eu fui para um salão de cabeleireiros, né? Eu já tinha o meu salão, que era de terapia capilar e de estética ali, Que legal. na minha cidade, trabalhando na empresa e na hora extra fazendo o meu extra ali. E aí eu fui chamada para trabalhar nesse salão para realmente aprender o ofício de cabeleireira. Naquele momento eu tava querendo casar, né, gente? Querendo casar, já tinha Sei. conhecido o Ricardo, queria fazer dinheiro. E aí eu me sentia limitada ali no CLT pelas regras, por tudo que você precisava cumprir. E aí ele falou, vem para ser profissional autônoma, que eu vou te ensinar e o que você ganha aí nós vamos cobrir, você vai ganhar o dobro, porque a cabeleireira que ganha menos no meu salão, ela ganha o dobro que você ganha. Nossa. Falei, gente, e sempre dentro de mim tinha uma pergunta primária, né? Que é, como eu faço para ser rica? Eu vou ser rica. Olha que legal. Quando eu crescer, eu vou ser rica. Por quê? Porque eu vinha de uma família com muita dificuldade financeira. E a menina, né, do interior,
né, do interior, lá de Parmitá, 20 mil habitantes, passando dificuldade, né? Meu pai foi embora quando eu tinha 6 anos, eu e minha mãe, meu irmão ali tentando fazer a coisa acontecer. Então eu precisava ajudar, e eu andava a pé, eu lembro que eu falava, um dia eu vou ter um carro, um dia eu vou ter um carro. Então, sempre essa pergunta, né? E o Tony Robbins, ele fala, fica de olho na pergunta primária, aquela que sempre permeou a tua vida. Essa é a pergunta que vai te levar para o sucesso. É mesmo. E a minha pergunta é, como eu faço para ser rica? Porque não era o valor, né? O dinheiro pelo dinheiro. O homem, ele tem essa questão de ver o dinheiro. Ele precisa materializar. A mulher quer viver a experiência. Então, eu queria viver a experiência de parar de andar no suor quente, né? De passar perrengue, de poder comprar tudo o que eu quisesse, porque sempre na minha casa não pode, não vai. Dinheiro sempre foi motivo de briga, de divisão, de discussão. Então eu cresci nesse meio, né, de muita escassez. E aí quando eu recebi essa proposta, né, e meu irmão falava, Fia, você tem que trabalhar. Fia, se a gente não trabalhar, nós não somos nada na vida. Eu falava, tem que trabalhar. Então, vamos sentar a bala trabalhar. E aí, quando eu fui chamada, minha pergunta primária veio à tona, o meu desejo primário veio à tona, e eu falei, vou trabalhar no salão, vou aprender. E ali eu fiquei durante 9 anos, eu trabalhava 12 horas por dia. Ganhei muito dinheiro, gente, porque eu sempre estive em lugares muito prósperos, né? Então, quando eu tava na área da beleza, a área da beleza só cresce. É verdade. Depois Até hoje, é né? até hoje, então a informática ali chegando, você vê o digital. Então o digital e a beleza ele esteve comigo, né? É. São sinais, né? Aí eu fui pra esse salão e lá eu comecei a trabalhar. E esses 9 anos trabalhando lá, então já eram 8 ali de Vitaderm, mais 9 anos de salão. Chegou um momento em que, depois que eu casei, né, daí parece que os objetivos, eu queria uma casa maior e nesse momento eu percebi que eu não conseguia mais alçar aquele voo, porque eu já tava muito cansada, já tava muito saturada. E eu entrei, gente, eu falei, vou ficar uns 3 anos aqui, faço uma grana e saio. Uhum. Não tinha esse negócio de propósito, eu não entendi o que era isso. Pra mim era trabalhar, gente, trabalhar, O trabalhar, propósito trabalhar. era trabalhar, O né? propósito era trabalhar, entendeu? Não, tem uma geração agora aqui que o pessoal acha bem legal esse negócio de trabalhar por propósito. Eu me lembro como se fosse ontem, começando a trabalhar, a gente trabalhava porque precisava, É. né? E engole o choro e vai à luta, meu amigo. Aí era assim. E é uma geração, a minha geração, é uma geração muito materialista no sentido de que a gente viveu anos 80. Quem viveu anos 80 sente uma carência muito grande de coisas materiais, porque faltava. É. Faltava tudo, né? Então eu acho muito bonito esse negócio de falar propósito, mas, por exemplo, quando a pessoa sente falta material das coisas, como que fala? A essência física dela fala mais alto e ela quer o dinheiro porque quer as coisas materiais, né? Então, para uma pessoa que tem menos grana, isso faz diferença, né? Exatamente, né? Quando a gente vai falar de evolução, dentro do processo evolutivo, né? A base da pirâmide evolutiva, ela tem 7 níveis. Então, a base da pirâmide evolutiva é o material. Sim. Porque como que você vai falar para uma pessoa de propósito se ela tá com fome, gente? Não tem Exato. Você não como. tem que falar de propósito, você tem que dar É comida isso. pra essa pessoa, dar um Exatamente. leite, um litro de leite, não tem como, cara. Não tem como. É muito diferente. Exatamente. Então, assim, a base nossa, ela é material. Então, não tem como, né? Você sabe que a definição de pontífice, né? Que nem o Papa, ele é um pontífice. Certo. Jesus foi um pontífice. É a ligação entre terra e céu, ele é a ponte. Uhum. Então, na base da pirâmide, nós temos o material e no topo a espiritualidade. Só que tem gente que fica com a cabeça muito na espiritualidade, no Sim. propósito, porque tá lá em cima, Cabeça nas propósito. nuvens, pé no chão. E aí, não, isso, cara, Aí não exatamente. executa, não faz, fica lá só, né? Por isso que riqueza e impacto no mundo, através de uma empresa, ela vem dessa ponte, dessa junção. E você sabe, Corneta, você revelou aí anos 80, né? Eu nasci nos anos 80, gente. Eu nasci. Ela é das minhas. Ali em 87, né? Eu sou de 87, então eu aprendi muito essa questão material, porque... Puxa vida, 87 eu já tava na night. Você tava trabalhando, Corneta? Então você vai gostar do Ricardo, porque ele também, né? Ele é 10 anos de diferença, nós Sim. somos, então Uhum. ele traz essa questão. E o que acontece depois da pandemia, quando eu vim, foi exatamente isso. A RP Treinamentos, ela foi uma promessa de Deus Sim. pra mim,
né? Até tô indo agora esse final de semana pra um retiro do silêncio. Gente, uma pessoa que fala que nem eu ir pra retiro de silêncio, não sei, Você é vai, duro, a vida é são dura. 3, 4 dias? 3 dias, mas você pode fazer o caminho de 1 ano, tá? Mas aí eu já Meu fiz Deus. esse caminho e vou fazer de novo. Agora eu vou Sim. retomar. Ah, você já fez. E lá, quando eu fui ouvir a voz de Deus, né? Entender, chama Theotokos, a escrita de Deus para sua vida. Certo. Então eu fui ouvir o que Deus tinha escrito para minha vida aqui, que é o sopro, o propósito é o sopro de vida para você, Aham. né? Pelo seu Criador. E aí, quando eu fui ouvir, Corneta, isso veio para nós, e isso é como missão. Você está sendo chamado, e eu, que nós somos a geração darwiniana, que tudo é muito pautado no que existe. E nós viemos do princípio do trabalho, da construção, do Do suor, esforço. do esforço. Uhum. Se você não morreu na pandemia, Aham. porque você foi chamado, nós fomos chamados a unir as duas gerações. A geração que nasceu no conhecimento e no digital, que entende esse mundo muito mais subjetivo e lúdico, que nós, É às verdade. vezes, eu falo, né, o meu marido, uma das missões da RP Treinamentos é facilitar métodos tecnológicos para que as pessoas consigam veicular seus negócios, Uhum. né? Porque o que ele Sim. ensina é produzir curso online. Aham. Você quer produzir um curso que você quer ganhar Vai dinheiro. facilitar. Sim. E nós estamos fazendo essa ponte de junção entre as duas gerações. A geração que ela entende muito o trabalho duro, braçal e a coisa pesada, Uhum. para uma geração que entende muito de conhecimento, propósito digital. Eles entendem esse mundo que a gente não consegue pegar, Aham. que a gente Sim. consegue Eles têm muita criar. facilidade. É Isso. verdade. E aí eu vejo o meu time, eu olho assim na tela, gente, eles não sabem o que é ficar gels. Eu falo ficar gels, vocês sabem o que é isso? Eles riem, eles não sabem o que é. Então eu acredito que nós estamos fazendo essa junção dessa molecada que tá Aham. precisando, tem gás, vai fluir lindamente no digital e mexe, né? E faz Canva e faz não sei o quê. E eu que fico com. Eu que de vez em quando dou uns cacete no meu celular porque eu não sei mexer. É muito louco. É muito louco. A gente começa, que você estava falando aí, assim, eu vou juntando algumas coisas aqui. Tipo assim, a gente passou por épocas que as coisas eram realmente muito materiais, né? As pessoas trabalhavam por questões materiais, né? Precisavam se provar por questões materiais. Então, por exemplo, o homem, quem era um homem? Um homem era o valor que ele tinha de conta bancária, né? E assim eram como é que fala, as nossas vivências ali, né? Tá, mas aí a gente vê uma galera hoje que fala assim, não, mas eu tenho outro assunto, eu estou numa empresa porque eu tenho meu valor, meus propósitos, acho muito legal, acho importante, mas eu acredito assim, vamos juntar coisas diferentes aí, dimensões diferentes, material, né, o físico, mental, né, e espiritual. Tá, vamos respeitar o que o criador pensou lá, e aí ele deu essas camadas pra gente. Te mandou com um corpinho, provavelmente faz parte do projeto dele, né? Pra você. Experimenta coisas materiais, provavelmente experimenta coisas relacionadas a dinheiro, provavelmente experimenta coisas relacionadas a sensações físicas que a gente vive aqui nesse mundo, tá? Beleza. E aí você vai ter que, meu amigo, com tudo isso, ter bons propósitos, ter bons valores, né? E você vai ter que equilibrar e achar um meio termo. Não é nem lá no mundo só da galáxia, não é nem aqui só no mundo da Terra, você vai ter que achar um equilíbrio entre tudo isso daí e se tornar uma pessoa melhor na sua caminhada, mas lembrando que eu te coloquei no mundo que as coisas são da matéria. Você precisa de um corpinho, você vai ter que cuidar desse corpinho. Exato. Você experimenta coisas e essas coisas vão fazer parte do seu aprendizado. Se você vai só se entregar aos prazeres da carne, da matéria, do dinheiro, do capital, né? Ou se você vai também entender que tem isso no seu rolê e que você também tem que ter. Porque também não adianta só viver no mundo da nuvem, né? Das coisas, porque também as pessoas passam por dificuldades e coisas materiais. E esses jovens precisam de entender esses propósitos, porque existem pessoas hoje que passam dificuldades materiais e que a gente precisa, por exemplo, por que eu preciso de colocar minha mão à obra? Na massa, né? Por que eu preciso de empreender? Por que eu preciso? Porque ao fazer esse movimento, você está usando as suas capacidades para ajudar a melhorar materialmente a vida, às vezes, de outras pessoas, Com que está certeza. tudo relacionado, né? Eu imagino que tem um grande processo Eu aí acho que acontecendo. também essa questão até do prosperar,
enriquecer, ganhar dinheiro, as pessoas olham muitas vezes de um lado muito religioso, né? Ah, eu não posso ganhar dinheiro. Sim. Ai, porque eu não posso. Mas é isso que você falou. As pessoas às vezes não entendem a dimensão do quanto elas podem contribuir na vida do próximo quando ela enriquece. Então, ela não está enriquecendo só para ela. Ela está enriquecendo para ela, de repente, ter uma empresa com funcionários que ela vai, né, trazer E o dinheiro, ele é um amplificador. Ele vai amplificar o que tem em você. Sim. Então, se nós estamos falando de pessoas que prezam pelo propósito, a gente tem que lembrar os valores. E aí sim, se eu vou ganhar, se eu vou gerar muito dinheiro, esse dinheiro ele vai catalisar quem eu sou. E se você é uma pessoa maravilhosa, você tem obrigação de fazer muito dinheiro. Você entendeu? E propagar isso pro mundo, porque ele é um amplificador. Sim. É né? verdade. Então, na verdade, essa crença, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, Hitler tinha um propósito. Ele tinha. Ele tinha, É. né? O problema estava nos valores que ele tinha lá atrás. Distorcido. Geralmente, todo Distorcido, grande né? vilão, gente, ele tem um propósito que soa nobre. Sim. Só que os valores são distorcidos. E aí entra a geração dos nossos pais e avós. Comigo, o contrato é no fio do bigode. Eu falei, tá falado. A palavra tinha, Isso, né? então, um assim, poder. eles foram embora, uma parte da nossa geração, dos nossos avós, dos nossos pais, principalmente a gente que já tá 40 anos, 50 anos e assim em diante. Eles foram, mas o que eles deixaram muito forte para nós foi os valores morais, né? E eu acredito que isso faz a base, o trabalho pesado. Eles ensinaram que a vida, ela é sim muito boa, só que ela precisa ser vivida no trabalho. E quando a gente fala de propósito, assim, de tudo que eu já estudei até hoje, gente, tudo eu tenho formação, cheguei no coach, fui até Master Coach, que é realmente mestre em dominar o processo de coach com alma, né, pelo Instituto Brasileiro de Coach. Então é um coach que trabalha propósito, espiritualidade, a evolução humana. Essa é a base total. E de tudo que eu estudei, gente, só eu cheguei a uma conclusão nesses 8 anos. Propósito é servir. Você veio para servir. Então, tudo que você fizer vai ser para trabalhar. Então, tirando a palavra servir, coloca trabalho. É a mesma coisa, gente, é trabalhar. Verdade. Todo mundo veio para trabalhar. Sim. Você entende? E sim, colher o fruto disso. Uma fração disso vai ser para você curtir. Eu E também a acho. outra fração é Verdade. para você evoluir. Então, existem esses 3 propósitos que no final é para servir. Então, uma pessoa, ela não veio no mundo se não for para servir, para trabalhar. Sim. Entende? E aí o meu irmão, aí entra o que o meu irmão falou, que provavelmente o meu avô falou para ele, que meu bisavô falou pro meu Sim. pai, e que nós vamos falar para essa geração. Trabalhe. Uhum. Porque a minha mãe fala, o trabalho dignifica, olha aí os princípios. Então, os nossos Sim. antepassados, o que eles vêm ensinar pra gente são princípios e valores, que não vão passar, gente. É É. imutável. Pode tudo modernizar, mas isso não vai passar. E essa é a responsabilidade, né, que lá eu peguei na palavra, que é vocês unirão 2 gerações. É. Então, nós, gente, aqui, não sei quantos efeitos colaterais nós iremos ter no nosso físico por causa da vacina, que talvez não seja revelado ainda, né? Algumas doenças, algumas Sim. coisas que as pessoas falam. Nós vamos pagar esse preço, assim como na época da guerra, aquele Sim. pessoal que estava fazendo a transição ia fazer, e eu me sinto uma missionária nesse momento. Sim. Trabalhando nessa transição para que a próxima geração com IAs e tudo mais saiba trabalhar muito bem e servir muito bem. E sim, desfrutar muito mais da riqueza, porque nós viemos com um processo de escassez muito forte, Sim. né? É Da gente. verdade. Então, quando a escassez não existir, nós estamos próximo ao paraíso. Entende? Só que na regra do jogo do Criador existe o bem e o mal. Então sempre vai existir a sombra, né, para equilibrar. Por quê? Como diz a professora Lúcia Helena. Gente, eu tô puxando minha biblioteca, que vocês estão percebendo, né? Sim, sim. Amo. É para vocês saberem, a gente tem que honrar, né? Nós nos construímos nos ombros de gigantes, né? Ela disse assim: a consciência se dá no contraste. Então não vai existir um mundo sem a escassez. Ela vai ser mais próspera, porque eu prego isso. Nós podemos, porque a prosperidade ela tá na mente, Sim. né? Total. Ela está na mente. Só que a consciência ela vai se dar pelo contraste. Por isso a crucificação é um símbolo, né, de uma marca muito forte, né, do cristianismo, que traz isso. Então nós vamos passar pelo vale para que se dê o contraste. Mas tudo bem,
passar sentindo como se fosse uma névoa, e não como os nossos antepassados com uma martelada na cabeça da pessoa passando pelo vale, né? Você já Sim, tá total. passando pelo vale. Aham. Então, eu acho que essa nova geração, a gente faz isso. Nós somos a ponte, né? Que o mentor Uhum. é aquele que passou o caminho e volta, estica a mão e diz: vem nova geração. Nós estamos aqui. E diferente das marteladas, né? Que os pais de hoje são criticados porque eles não batem, né, gente? Mas assim, diferente das marteladas que nós tomamos, a gente estende a mão e ensina a passar. E eles vão É. passar. É, É o caminho. é complexo pra caramba. Nós entramos num papo aqui que é muito louco, viu? É muito complexo. Porque assim, ó, É muito. pensa comigo. Vamos É lá. assim, a gente chama um pessoal mais das antigas aí, que eles foram criados com muita dureza, né? Foi, total. Essa dureza impôs para eles uma série de dificuldades que a gente estava falando do nível material mesmo, Sim. faltar comida, faltar dinheiro, coisas das necessidades básicas, e as pessoas se perdiam nesse processo, né? Se perdiam, por exemplo, ou tinham muito bons valores e seguiam à risca, né? Passavam pelas dificuldades, ou faziam qualquer coisa pelo material. Legal. Aí veio um pouco mais aí, agora como a gente está vendo uma geração mais nova, que é o seguinte, eles meio que, uma galera se aliena, fala assim, não, todo esse negócio faz mal, eu vou viver aqui uma vida meio peace and love, né, meio paz e amor, e também é perigoso, né, também é perigoso, porque qualquer onda que aparece diferente, aí o cara embarca e meio que não produz o melhor que ele pode, porque ele já não se apega a nada, mas ele não se apega, inclusive, a isso, a missão que ele tem aqui de fazer alguma coisa por ele. Então, também vamos dizer assim, esse desapego total, igual você falou, ao trabalho, Mas eu acredito que isso é uma fuga É, para a pessoa não evoluir. Sim. E aí entra na história, né, que eu gosto muito da analogia da professora Lúcia, que ela fala assim, você só vai virar uma ameba high-tech, você vai ter um pouco mais de conforto que os seus pais e avós tiveram. sim, Só que todo ser humano, ele nasce para se tornar cada vez mais humano. Essa é a missão. certo. E aí crescer em virtudes, valores e sabedoria. E como que se forma virtude, gente? Caráter se não é pelo trabalho. Pelo Mas a trabalho. negligência também é um pecado, né? Ou seja, a pessoa ficar largadona desse jeito aí, com tudo que ela pode fazer, não se envolve com nada, Então, ela mas também tá errando, né? mas aí eu acredito que é nossa obrigação, Sim, a nossa missão dos anos, né, das pessoas que chegaram primeiro e viram como faz isso, em provocar e estimular certo. essas pessoas. O Mark Murdock, ele é um pastor e escritor americano, e ele fala assim que o seu propósito está na sua indignação. Aham. Tudo aquilo que te indigna foi o que você veio para mudar. Então, nós vamos ter que um esforço extra para criar métodos e nos adaptarmos para conseguir chegar nessa galera e provocar elas. E causar um impacto na vida delas. Então, eu contrato muita gente nova na minha empresa para provocar eles, para formar. Então, a minha primeira missão como empresária é desenvolver essa molecada. Aham. Então, eu tenho tesão em sentar na mesa com eles e ensinar, conviver. Então, a exposição para nós, que às vezes já passou um pouquinho da idade Sim. de, cara, energeticamente, tá no meio, eles têm energia aqui, entendeu? Ou tá com a energia lá no pé, você tem que levantar, né? Aquela coisa. Então, assim, eu me exponho ao ambiente. Então, eu acho que o nosso maior desafio agora é se expor, é ir de encontro a Sim. eles e fazer essa mexida, né? Provocar é isso que eu tô fazendo aqui. Você viu o que eu tô fazendo? É Tô isso. provocando para ver o que ela tá falando, porque É para ver isso. se a gente provoca quem tá Quem lá do outro tá lado. assistindo. Pra ver se deu uma incomodada ali, né? Incomoda. O Incomodada, sentido foi né? esse. Se você não prestou atenção na conversa, Total. o negócio Você era foi criar incomodado, um né? incômodo. Fica aí o Então, questionamento. e na verdade, aí é que entra a questão da terceirização. Quando o meu marido, ele foi professor por 23 anos ali, mais ou menos, cara, Tá. da galera de cursinho, que é Cursinho lá, a galera que tá com aquele gás Isso. geral, mas não Ou- sabe o que vai fazer ainda da ou vida. paz e amor, realmente não. Então, o que acontece? Hoje, o que eu percebo dos pais é que, assim, sempre foi um padrão, Aham. não tudo generalizando, Sim. mas a maioria terceirizava a educação e acreditava, porque realmente isso foi um ensinamento que existia alguém superior que podia mudar a situação dos seus filhos. Enquanto, na verdade, hoje,
se o pai ele não se desenvolver, ele não entrar nessa geração para entender o próprio filho, para ajudar ali na mescla e corrigir algumas coisas, está exposto, né, a esses filhos, o que vai acontecer é que não adianta a gente cobrar tanto deles, Aham. porque o melhor, por pior que o pai seja, ele é o melhor para o filho. O filho Sim. tem que estar do lado. Então, para mim, eu acho que a educação, entendeu? Como um todo, dos pais, precisam ser menos terceirizada, no sentido deles se envolverem com os filhos e não terem medo das suas crias. Uhum. Se parece um negócio esquisito que você nunca viu, meu amigo, vai pra cima. Mais ou menos assim, vou tentar resumir com uma metáforazinha aqui, que é assim, quando a gente fala de storytelling, né? Storytelling, olha lá, ó, que legal. Então, onde que nós vamos parar? Olha, hein? olha só onde tá indo esse podcast, né? Storytelling. Quando a gente fala em storytelling, geralmente a gente fala sobre a jornada do herói, né? Sim. Quem é o herói? O herói é uma pessoa que tem uma série de possibilidades, ou seja, ele tem um potencial. Nem ele entende direito o que que é esse potencial dele, às vezes ele está fugindo desse potencial dele, está sendo um pouco negligente, né? Beleza. E aí aparece uma situação de vida. Ele tem um vilão para enfrentar, uma certa dificuldade, e ele tem que tomar uma decisão. Ele hesita. Os valores dele dão aquela vacilada, ele não sabe o que fazer. Aí tem que aparecer quem? A figura do Mentor. mentor, né? O mestre, o mentor, o Yoda, né? Que vai pegar esse jovem padawan pela mão e falar assim, dar aquela chacoalhada e falar assim, vai, voa, né? E aí ele está pronto para voar e para seguir a sua jornada perto daquilo que ele pode chegar ao máximo do potencial dele, ok? E temos um final feliz, né? Se tudo der certo, final feliz. Se É, e não daí der ele muito certo, volta né? pra ajudar o time dele, né? O time A dele. geração dele. E aí é mais ou menos essa nossa missão aqui da galera da gente, né? Os nossos pais lá atrás sofreram pra caramba, criaram uma galera um Foi. pouco mais educada. Nós educamos pra caramba, porque essa galera de hoje é bem educada. Hoje, das últimas gerações, Sim. é a que tem maior nível de escolaridade. Mas eles estão hesitando na caminhada deles. Eles têm um potencial, a gente percebe isso. Absurdo. Um potencial enorme, né? Eles estão precisando de um trabalho, isso é trabalho para os mentores. É, eu acho que é empurrar do penhasco, né? É. Eu acho que tá precisando empurrar pra fazer voar, entendeu? Sei. E você sabe, né, Corneta, que isso é um assunto super sério, cara. Uhum. Sério mesmo, porque o ser humano, ele precisa, o jovem que tá envolvido com droga, com bebida, com alta adrenalina, de risco de morte, Sim. ele não provou da própria força. O Bert Helling, nas constelações familiares, que mais liberta pessoas entende e que mais explica vícios Sim. e tudo, Aham. ele traz dentro da constelação que a pessoa que não prova da própria força, Aham. ela fica anestesiando isso nas drogas, ela busca isso. Uhum. Então, o que a gente tá falando dos pais não é acusando, gente, pelo amor de Deus, eu acho que todo mundo fez um excelente trabalho. Se a humanidade é a humanidade hoje, é porque todos fizeram uma parte dela. Sim. Sendo por contraste, sendo por acerto, sendo por erros, enfim. Aham. Então, o que eu acredito muito em relação a o que os pais, né, assim, precisam fazer é empurrar mesmo. É essa força do masculino, né, de levar para a vida, de mandar para a vida. E às vezes o pai fica tomando para si o jugo do filho, o destino do filho, né, pagando conta até ele ficar mais velho. Às vezes o cara usa droga, o pai fica ali quieto, você entendeu? E várias coisas ele tá pegando para si o jugo, enquanto na verdade ele tinha que empurrar o filho para a vida e deixar que ele tomasse o seu próprio jugo, porque quando a gente toma o destino de alguém, nós tomamos o jugo da pessoa para nós. Por isso que nós empobrecemos e adoecemos. Porque na verdade você não precisa, entendeu? Mas você fica tentando segurar a vida do outro. Certo. Então, eu acho que pra mim, se eles não estão indo, é porque eles estão sendo segurados. Porque na minha geração, nem se o pai quisesse segurar, não dava, gente. Não tinha o que fazer. É. A gente ia ladeira abaixo. E aí eu vou dizer, isso era questão, as famílias eram muito grandes, né? O cara dava uma olhada e falava assim, meu Deus, se eu fosse segurar
tamanho de quantidade de filho que eu tenho aqui, não vai dar certo. Não dá, né? Eu Não andava dava o pra dia segurar. inteiro pra rua, minha mãe ia me encontrar no final do dia, ela falava assim, você comeu? Comi, mãe, na casa da minha. Então tá bom, então. Passava um pano no pé e deixava eu dormir, nem banho tomava, cara. Olha aí, tá vendo? Porque era muita loucura, era muita coisa que a gente passava. E Uhum. tá tudo bem. Claro que depois, né, se eu falo de constelação familiar, não sei o quê, porque, claro, a gente formou uma pilha de Uhum. trauma e Sim, eu fui sim. muito mais afetada e demorei Uhum. muito mais anos pra me curar, né? Sim. Porque a gente faz coisa de desenvolvimento humano que é pra se curar, na verdade, É, né? Porque sim. toda forma de amor é amor próprio, né? Uhum. Vocês sabem disso? Não. Toda forma de amor é amor próprio. Então, comece a perceber, toda motivação que a gente faz tem uma motivação primária que é nossa, Que é de nossa. cuidar, de se autoproteger, porque isso é uma defesa natural Não, peraí, da me nossa explica. vida. Bugou, né? Bugou. A cabeça foi Deu aqueles negócio. Explica isso com calma. Que eu com exemplos. Ilustra. Com exemplos práticos, Volta por lá, favor. rebobina que eu gostei desse assunto. Olha. Então, toda vez que a gente vai fazer algo, que eles digam assim, eu estou fazendo isso por amor a você, o pai sempre diz isso ao filho. Tá. Então, assim, todo comportamento que se diz ser amor para o outro, ele tem uma motivação própria para fazer, tem um ganho próprio. Então, por mais que a pessoa fale que ela ama você, não é incondicional. Ela tem uma condição para fazer, ela está ganhando algo com isso. Uhum. Então, o pai segurar um filho e o filho não ir, ele está tendo um ganho, seja ele emocional, Uhum. seja ele de trabalho, de não ter trabalho. Gente, porque eu vi, né, a Camila veio aqui e falou, A Garbulho. gente, pelo amor de Deus, que alívio que a mãe tem de dar uma telinha pro filho. Sim, exato. É um amor, É. toda forma de amor é amor próprio. Por quê? Uhum. Porque ela está tendo algo. Então, todo comportamento que a gente diz que é para o outro, ele tem um ganho primeiro em nós, senão nós não faríamos. Porque senão a gente estaria cometendo um auto-suicídio. Entendi. Entendeu? Então, Aham. ele sempre vai ter uma motivação. Não sei se você já leu um livro que se chama O Gênio Egoísta. Ah, não. É um livro da década de 70, que é onde ele começa a explicar toda a história do gene e tal. É bem bacana. E esse livro, ele conta que assim, a base essa carcaça nossa aqui é para transportar o gene, né? Então o gene ele cria uma estrutura tão sofisticada só pensando nele mesmo, que é o seguinte, pô, qual que é o meu trabalho? É chegar na próxima geração e passando e perpetuando a vida. Para criar, ele cria o corpinho, ele cria, né? Até um cérebro, ele cria até uma máquina que pensa para sustentar ele. Essa máquina, ela pensa como, por exemplo, o menino precisa gostar da menina para que o menino e a menina se encontrem e gerem uma outra vida para o gene ir para frente. Então ele cria lá na cabeça do menino um monte de coisa que estimula ele, por exemplo, a achar bonito, atraente a menina e vice-versa. Uma série de coisas que vão acontecer ali, rituais que acontecem, coisas que acontecem que são todas em pró desse gene, que ele é extremamente egoísta. E aí ele explica, desse ponto de vista, ele explica até o amor do pai pelo filho, que é egoísta, no sentido de que é assim, você cuida da tua prole, mas é porque a tua prole está sendo cuidada para levar o seu gene para frente, né? Que é basicamente mais ou menos essa ideia aí, não é? Que Isso, você porque falou. todo comportamento que tem um ganho, ele tá no nosso inconsciente. Eu não estou dizendo que as pessoas são conscientes Racionalmente, Não é né? racional, é muito racional. sofisticado Não é. isso. E a parte inconsciente nossa, ela é muito maior que a parte consciente. Sim. Bem Então, tá profundo. tudo bem a gente ter consciência disso e saber que todo comportamento de amor, ele tem um ganho próprio Sim. para isso. Nossa, vou pra começar a isso prestar acontecer. atenção agora. Porque tudo é motivado, nem se for para a sua felicidade. Por exemplo, na felicidade autêntica, né, que o Martin Seligman ele vai falar, ele explica assim que existe 3 tipos de felicidade. A felicidade de prazer, que é a de comida, como curto prazo come, né? Tem Sim. toda aquela coisa, igual você falou, do material. Aham. Tem a felicidade do fazer, que é de realização. Eu Certo. tenho uma carreira, eu sou alguém na vida. E tem a felicidade de servir, que é de ser. E essa felicidade, você pode perceber, não sei se vocês já serviram na igreja ou fizeram algum projeto filantropo, gente, social. É uma felicidade que você nunca esquece. Ela é de longo prazo. Então, para que a nossa felicidade seja autêntica, nós precisamos unir esses 3 tipos de felicidade. Certo. A de prazer, Uhum. a de ser, né, fazer, a de ter, de fazer e de ser. Ser é alguém que ajuda o outro, aí entra na questão do propósito, do servir genuinamente. Só que essa felicidade de ser, ela dá uma descarga
tão grande, prazerosa e que leva essa memória de longo prazo, então você tem uma felicidade longa dentro de você, que tem gente que passa uma vida inteira pobre, enfiado dentro de projeto filantropo, só para ter. Então, você entende que toda forma de amor é Sim. amor próprio. Mesmo o amor de filantropia, ele tem um ganho por trás, que é essa busca por esse prazer, por essa felicidade de longo prazo. Entendi. Porque, gente, não passa. Fala a verdade, as memórias mais fortes para mim foram realmente impactantes de quando eu realmente ajudei alguém. Então, é uma forma de egoísmo, cara. Tem gente que vicia É em fazer verdade. caridade por causa disso. É verdade. Por causa da felicidade de longo prazo. Exato. Entendeu? Então, tudo é um mecanismo. Como você disse, do gen, né? É. Então, quando a gente começa a entender isso, eu começo a dosar, cara. Porque, falando de riqueza, a gente às vezes trabalha para o nosso empobrecimento, fazendo muita caridade, só que nós estamos sendo egoístas, porque nós estamos buscando a felicidade do outro se inclinar para mim. Sim. E aí que entra a constelação, que eles falam assim, por que você tem dó de um mendigo? Você se sente melhor do que ele? Quando você acha alguém coitado, você se sente melhor que essa pessoa, você se sente maior que ela, e você não é maior que ela. Você é do mesmo tamanho que ela. Você tem que olhar para um ser humano que está numa condição... Gente, não estou falando de comida, igual a gente falou. Sim, Vamos de suprir. coisas básicas. Tudo bem, você pegou uma pessoa, então você tem um projeto filantropo. Você vai Sim. pegar essa pessoa, vai alimentar ela, e você vai olhar para ela igual para você. Por que você Sim. tem dó? O sentimento de dó é um sentimento em que você é egoísta e está se sentindo maior que o outro. Esse é o problema do pai. O pai, ele é maior que o filho. Só que muitas vezes ele carrega o sentimento de dominar e fazer para ter essa felicidade de ajudar, só que isso acaba viciando. E Cria ele- uma relação, Dependência? Dependência emocional. dependência emocional, uma relação que não é E legal, até né? e aí você também se apaixona pelo teu cargo de mandar. Porque você entende que quando eu te dou algo, você se torna meu refém, Cara, é complexo, né? né? É muito complexo. Eu falo assim, Porque se a uma das- pessoa estiver grata, você pode usar o sentimento de gratidão dela a favor da manipulação. Os Exatamente. maiores desafios, assim, que eu acho na missão de ser pai é exatamente quando você tem que fazer alguma coisa que aquilo vai te botar numa situação desagradável. Por exemplo, é igual você falou assim, vamos supor, dar o brinquedo, dar o iogurte a hora que a criança quer, fazer uma coisa que ela quer, é agradável. É agradável para a mãe. É agradável para o pai. Mas às vezes falar um não, né, dar um limite, tomar uma decisão que é mais dura, você vai criar um puta de um confronto, desconforto e com alguém que você gosta e que você não quer fazer aquilo, ok? E às vezes você é obrigado a fazer, dane-se as consequências, mas isso é pensando a pessoa, isso aqui é melhor para ela, então eu tenho que fazer, alguém tem que tomar essa atitude de fazer isso. Esquece do seu conforto e faz aquilo pensando no bem do outro. É uma das coisas mais complexas que tem, que eu pelo menos acho que eu penso no meu papel como pai, isso é E uma das aí coisas mais entra na difíceis questão que de tem. dor e prazer. Você vê que por mais que eu amo a pessoa, eu preservo pelo meu prazer. É, Por isso que um dependente químico, às vezes, gente, ele é uma pessoa que deixa a família e deixa tudo para o seu prazer próprio. Então, ele não olha para a pessoa porque ele está preservando esse sentimento. Só que daí a gente fala assim, nossa, ele deixou a família, deixou tudo para ir para droga. Ué, mas nós fazemos um monte de coisa pro nosso prazer, para não sentir dor, para fugir da dor, e que tá prejudicando muitas pessoas. Entendeu? Então, qual é a diferença dele para quem está optando só pelo sentimento que dá prazer? Mais uma vez, toda forma de amor é amor próprio. Porque você tá ali segurando aquele sentimento pra você, entendeu? Você tá preservando, enquanto na verdade você teria que estar sentindo desconforto pelo seu. Dói em você, mas eu acho que era isso que os nossos pais faziam, cara. Eles pagavam o preço da dor. É, exatamente. Eles eram cascudos nesse ponto aí. total. Pagavam o preço da dor e, tipo assim, dane-se a minha dor, porque o negócio é o quanto que E isso vai... como que eu vou ensinar a galera, né, tipo assim, os jovens de agora,
a passar pela dor se eu fico me autopreservando o tempo todo daquele sentimento de desconforto. Então, como que eu vou te levar num lugar que eu não fui? Uhum. No desenvolvimento pessoal, você só consegue levar uma pessoa onde você foi. Então, quanto mais sábio seu pai Sim. for, mais ele passar, mais ele vai poder te ensinar. Exato. Agora, o que é o permitido, assim, o que eu, né, já vi e que eu acho muito legal no desenvolvimento pessoal, que aí entra as pessoas da autoajuda, cara, é o apoio. Então, eu acho que o pai, o terapeuta, o mentor, ele pode apoiar a pessoa. Então, eu posso tornar a tua jornada mais fácil, mas eu não posso tirar você dela. Da jornada, não. Exatamente. Aí eu acho que é lindo o papel do pai. É. Ele poder segurar na mão e falar: filho, você tá descalço nesse chão quente. Eu vou deixar você caminhando por essa estrada, mas eu vou te dar um sapato. Isso. É. Uhum. E acabou, entende? Então, eu acho que é muito esse coração conectado ao Criador, porque ele é o maior modelo de pai que deu a você experimentar o dom dele de criar, de gerar, que é Uhum. coisa mais linda que essa. É verdade. Ele deu a você esse poder. Então, como que eu vou educar um filho se eu não converso com quem tem o manual? E esse coração conectado que traz o equilíbrio, o caminho do meio, né? Entre, será que eu devo tirar o meu filho e segurar ele do caminho ou eu devo pôr ele e falar, filho, tá calor aqui, toma um Complexo, né? sapatinho. Nossa, que difícil deve ser, gente. É difícil, Eu nem é imagino, difícil. É né? difícil, é Nem difícil. imagino. É difícil. A gente vive como Sim. pai, mãe, assim, a gente vive essa dualidade. E vou te contar um segredinho, tá? Ah. A mãe normalmente ela tende pro lado. Vem cá, que eu vou. O Lucas Ninguém fala vai isso cuidar de pra você, sai de mim. perto. O Lucas fala isso pra mim, porque assim, eu sou bem protetora. Até com a minha Sim. cachorra. Às vezes ele quer judiar dela brincando, eu falo, não, tadinha, não faz isso com a Lola. É. Aí ele brinca, ele fala assim, ô baby, é o seguinte, quando a gente tiver os nossos moleque, ele fala desse jeito, fala moleque, ele já vai, fala assim, quando a gente tiver nossos moleque, você não vai ficar desse jeito não, se eu tiver que jogar pra cima, se eu tiver que você pode sair fora. Eu falo, ai, meu Deus. Porque ele fala isso, porque a gente, né, a mulher tem esse lado Tem. de proteção, de acolhimento, Tem, né? é. Daí ele já fala, olha, Por você isso que... que o sucesso, ele vem da mãe, né? A mãe, ela traz muita nutrição, ela Uhum. ensina como ter sucesso, como brilhar. Porque só brilha quem tá bem nutrido, É. quem tá bonito, não é? E o pai, não. O pai, ele empurra pra vida. Ele é a força do dinheiro. É o destemiro, digamos assim, Que é uma né? coisa Vai. muito louca, mas é assim, deixa eu tentar explicar numa visão mais. Corneta tá demais explícita. hoje. Imagina assim, cara. O pai pega e empurra, vai viver. A vida às vezes dá as lambadas. Sim, É onde você claro. vai crescer. Mas às vezes, Lala, se você tomar muita lambada, acaba com você. Eu te mato antes de você crescer. É como a plantinha, ela morre. Se você começar na sua vida também só coisa negativa, Sim, chega uma você hora afunda. que essa energia negativa pega. Total. Entendeu? Então afunda. A missão da mãe é essa. Ela vai dar esse suporte emocional e essa coisa para não deixar essa opressão ser tão forte e matar antes de você levantar. Mas o pai quer te empurrar pro desafio. Aí tem que ser... Olha a complexidade dos Então, dois por isso que o casal tem que estar no seu lugar. Aham, Por isso que eu falo de posicionamento. Posicionamento é ocupar o seu lugar. sim. Né? E por que eu hoje falo de posicionamento? Porque eu não ocupei, eu não estava no meu lugar por muito tempo. Sim. Né? Então eu venho de uma família de muitos irmãos, a maioria não viveram, né? Foram frutos de muita dificuldade. Minha mãe perdeu, aí nasci e morri. Então, assim, eu venho de um lugar onde eu estava ocupando um lugar que não era meu. Eu peguei muito as dores da minha mãe. Sabe aquela pessoa que fica meio mulher macho, assim? Eu já Sei. vinha já com esse negócio de trabalhar e de fazer dinheiro e de lá. Então, assim, eu peguei muito isso que o meu irmão me ensinou. E depois, no casamento, gente, que eu fui realmente cuidar dessa energia muito... Equilibrar porque ali, se você né? olhar, né, eu falo de arquétipos, eu tenho o Aham. arquétipo da governante. Então, a mulher que tá de camisa, a mulher que tá com uma calça social, ela já vem com essa força masculina mais forte, né? Mais forte, ó. Mais aparente nela. Por quê? Porque a governante foi uma mulher que, né, a gente fala de arquétipo, mas ninguém sabe a motivação pelo qual ela se tornou uma governante. Por que que poder é importante para ela?
Porque na vida dela, poder e controle, Deus fala, ai, controle, Liderança, né? né? Nossa, que horror. Mas não é, porque na infância dela tudo explodia, ela não tinha controle de nada. E ela entendeu em algum momento que eu preciso liderar minha própria vida, eu preciso ter o controle. E aí ela se faz muito bem com essas habilidades. Então eu venho desse momento em que eu precisei ali forjar e catar o que tinha pra mim, então eu aprendi muito isso. E quando eu vou pro casamento, eu vou muito nessa força masculina. Uhum. Muito de eu mando, eu faço. Meu pai, ele vem daquela coisa de não dependa de homem, Sim. né? Imagina. E aí, quando eu caso, meu marido já é um homem mais intelectual, mais velho, mais bem criado, uma família um pouco mais estruturada, né? Um pai e uma mãe no seu lugar, de pai e mãe. E eu não, minha mãe criou eu, né? Então foi um rolê. E aí, quando eu vou pro casamento, eu vou disfuncional. Por isso que daí existem as relações, os casamentos disfuncionais que criam filhos disfuncionais, Uhum. né? E não saudáveis, né? A família não saudável, né? E tem a família saudável. E aí eu começo a ter problema com meu marido, porque eu fico numa disputa de território. Aí se tem duas forças masculinas, imagina, né? Pro filho crescer. Eu não tenho filhos, né? A gente optou por empreender e curar as nossas relações. Esse foi quando eu entrei nesse movimento de cura. Eu falo que hoje meus maiores clientes são mulheres da área da saúde e da beleza, Uhum. né? Porque eu tenho muito essa força da cura. Uhum. Eu entrei num mergulho muito profundo de cura para entender esse processo. Só que era para servir? Não, era para me curar, Uhum. né? Depois veio o servir. Não, na verdade, você Não? aprende que é bonito, que é o propósito, você fica nesse negócio de Você- servir, mas você a motivação Tocou interna no não era. negócio aqui que acabou voltando. Você lembra que a Camila falou um dia aqui O quê? que ela contou exatamente isso. Ela falou assim: olha, tem uma galera que vai parar na nutrição É verdade. porque é problema que tem, que a gente É. que tem problema com compulsão comida. alimentar. Exatamente. E aí, você falando Eu nisso, fui agora pro fez todo desenvolvimento sentido. Falou assim: pessoal. caramba, Total. eu vou, eu vou tentar melhorar a vida dos outros, mas no fundo, você tá tentando achar. Se Se melhorar, salvar, gente. gente. Se melhorar. A maioria, né? É, Ué, mas se nós não tivesse esse dispositivo no nosso cérebro, a gente ia entrar no caminhão e se matava, gente. Entendi. Isso é natural, Uhum. tá tudo bem, né? Então eu vou chamar as pessoas que fica criticando, fica com essa briga interna, eu falo, vou te convidar pra entrar numa seita, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita que É dói bem isso aí. menos. E tá tudo bem, porque nós precisamos se preservar a nossa raça. Sim, com certeza. Isso é nobre, é do ser humano, tá certo, tá tudo bem. Agora, como nós vamos fazer isso? Aí entra nas famílias disfuncionais. Então, as pessoas se casam e às vezes, a gente acha o mesmo problemático igual pra casar. É. Aí os Normalmente E aí é dá isso, um né? problema da grande, mente até mais, né? Tipo assim, é duro quando Dois doentes a tentando. governante aí, né, acham, como que falam, que quer ser submissa. Vixe, aí vira uma confusão. vira Ai, uma- E o meu marido, ele é leonino. Ai, o Lucas também é Então, leonino. ele é líder também, gente. Foi 2 líderes, 2 tucano. Imagina, a gente Você é é o sócio. quê? Eu sou escorpião. Nossa, o Lucas é leonino com ascendente escorpião. É. Nossa, então. E é isso. Aí nós fomos para um casamento disfuncional e graças a Deus, cara. A minha mãe, na simplicidade da educação, até a 4ª série que ela fez, ela ensinou um caminho pra mim. Ela não ensinou a estudar. Não sabia estudar, não sabia escrever, né? Coitada. Escreve ele mal e tal. Mas ela ensinou uma coisa pra mim. O caminho de Deus. Olha. Os valores de Deus. Ela falou, Fia, se tudo der errado, se apega com Deus. E ela ensinou isso pra mim. Aí eu fui pra igreja, com todos os meus problemas, porque daí você vai pra igreja, né? Coitado, o povo tem que receber o povo problemático lá, fazer acampamento e tal. Sim. E aí lá nós começamos um direcionamento espiritual pra casar. E aí o padre, né? Porque todo padre, eu acho que ele tem alguns que são formados, né? Com psicologia e tal. Ele começou um direcionamento. E ali naquele direcionamento ele começou a abrir as veredas de todos os problemas que poderiam dar errado, porque o direcionamento espiritual não é pra você casar, é pra você separar. Ele acha tudo que pode ter problema pra esse casamento Não acontecer. não acontecer. Tipo assim, porque senão não precisava. Senão nem casa, né? Isso, exatamente. E quanta gente, né, casou e depois fica lá na igreja pedindo nulidade. Gente, é um rolo isso aí. Aí, porque casou errado, né? Aí tá Sim. bom, casou dopado, enfim, uma série de coisas.
E aí, nesse momento, eu começou a abrir a minha história. E aí, o direcionamento dele no final foi, Patrícia, procure uma terapia. Né? Camila falou que ótimo, terapia, você tem que fazer terapia, mulherada. Fui pra terapia cognitiva, comportamental, né? E aí, chegando lá, eu comecei a entender essa disfuncionalidade que eu tinha. Né, de ser muito masculina, de querer muito estar no lugar que não era meu, de forçar muito a entrada, de querer disputar com um homem. Eu não tinha amiga mulher, eu achava a mulher um saco, tudo chata. Ai, gente, você acha? Então, quer dizer, não era feminina, né? Não. Eu era bonita, mas era pra chamar a atenção do meu marido. Eu não queria saber, não é pra mulher, feminino. Só que isso fez eu entrar num processo de autonegligência muito grande e de consumir muito a minha energia. E entra numa questão Você tá na energia errada, né? exatamente, forçada. E aí, nós passamos um tempo cuidando, nos curando. E o meu marido passou muito tempo com a mãe. Então, ele tinha muito a questão de ser muito mais dócil. E aí, ele ter que levantar a energia dele e eu baixar a minha para o Cara, um casal processo, se né? encontrar. Energeticamente, de cabeça, de entender. E foi um processo, né? Que a gente conseguiu se equilibrar. Só que antes da gente se equilibrar, a RP, né, você perguntou em que momento que a RP Treinamentos, você descobriu que você estava no caminho certo? Quando ela quebrou pela primeira vez. É mesmo? E foi exatamente por esse motivo. Do casal, de 2 líderes não se entenderem dentro da empresa, sócios. Então, quando nós fizemos 1 milhão em faturamento, né, fazia lançamento e não sei o que e tal, e meu marido ali crescendo, eu olhei, então a gente tinha divergência, a gente tinha 10 anos, a gente fez 10 anos de casado. Tá. Aqui, ó. E nesse momento, o meu marido olhou, porque assim, as placas de 1 milhão da Hotmart chegando, elas demoram pra chegar, gente. Então você bate 1 Sim. milhão e demora tempo Aquela pra da minha chegar. pulseirinha da Wi-Fi há quase um ano não chegou ainda de Isso. 10 mil. Então, Está de 1 milhão, entendeu? demora. Eu já vou solicitar antes de eu fazer, entendeu? Ó, já me manda, porque daqui a pouco eu já vou fazer. Isso, e aí o que aconteceu nesse momento? O meu marido, os lançamentos, ele não queria mais viver de lançamento, porque ele é uma Desgasta. pessoa muito constante, ele gosta de trabalhar todo dia, o lançamento é assim, você prepara 2 É meses, muita energia. pra 7 dias você arriscar sim. tudo que você investiu. Exatamente. E aí, minha filha, né? Eu as acho que eu coisas- também não... E aí, o que acontece? Ele pegou e chegou em mim, ele é o especialista, né? Hoje ele é a fonte maior de renda, e ele chegou e falou assim pra mim, eu não quero mais trabalhar com lançamento. Eu falei, oi? Aí eu de bastidor, gente, entregue toda a minha vida, toda a minha alma, todo o meu corpo, tudo que eu tinha, minha equipe formada em lançamento. Ele falou assim, Paty, eu não aguento mais. Eu tô cansado de lançamento. Ele falou, eu quero e preciso De rotina. do dinheiro entrando todo dia na nossa empresa. E ele tem o arquétipo do sábio, ele é um cara muito centrado. Gente, são 10 anos de diferença, né? Imagina. Aí ele pegou e falou assim, eu não vou mais trabalhar com lançamento. Gente, naquele momento, você imagina, eu não sabia pra onde ir, a gente brigou, eu queria desfazer a sociedade, as placas de 1 milhão Sério? chegando. Eu falei, você tira a foto só pra registrar, porque se um dia passar, nós vamos mostrar as fotos que nós fizemos 1 milhão. Mas a minha vontade é de jogar essas placas no lixo. Eu Olha falei o pra ele, desespero. eu falei assim, ó, só que daí, eu falei assim, é o seguinte, você quer, então nós vamos desfazer tudo. E a gente tinha assim, não tinha dinheiro no caixa pra mandar a galera embora. Nós vendemos um carro, que era a única coisa que a gente tinha quitada, catamos mais um resto de dinheiro que tinha ali daquele lançamento, que o lançamento já tava vindo ruim, ele veio caindo, né, gente? Ele vem caindo. Vem caindo, tanto Ele que a gente vem já caindo. não vê mais, né? Hoje, Como assim, antes. É exato. diferente. É um lançamento diferente, né? Não, ela vai terminar de falar, eu vou falar de um negócio aqui. Eu tô amando. E aí eu falava assim pra ele, eu vou embora. Eu vou largar de você e eu vou continuar empreendendo, porque daí eu E eu vou entendi. fazer os meus lançamentos, né? Ali eu entendi assim, numa parte da minha vida, eu entendi que a gente tinha muito talento pra fazer o que a gente fazia, a nossa empresa dava certo. Então a nossa empresa não quebrou por dívida, ela não quebrou por erro, ela quebrou porque a gente não tinha mais energia pra levar, Sim. entendeu? E venda é energia, venda é Total. troca de energia, né? Sim, sim. E ele já tava em lançamento ali, gente, mal, não tava conseguindo mais ficar na Aham, frente, ele já não sim. concordava. Enfim, né, foi cansando. E aí eu falei pra ele assim, eu vou pegar e vou virar sacoleira. Vou pegar todas as minhas coisas, vou vender semi-joia, vou vender as coisas, vou me levantar e vou voltar pro digital. E você vai ver o que você quer fazer da sua vida. Ele, na época, ele queria morar nos Estados Unidos, tinha uma outra vibe, assim, na cabeça dele, e eu não batia com isso. Então, a gente casou com muita coisa.
Muita Opostas. coisa. no Eram casamento. duas canoinhas. Cada um na sua. Vem pra Casamos, minha. mas Não, era vem minha você. canoa, minha canoa, Su canoa. canoa. Vem pra mim, não. Cada um com sua canoinha, a canoinha dela, assim, com aquele sofá, sabe aquele sofá que tem de couro, assim, né? Porque é o arquétipo Da governante. da governanta, aquela poltrona de couro atrás, ela Sim. sentada assim, money, 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 sabe aquela música assim e tal. E a dele, aquela poltroninha assim, mais Lendo um confortável, lendo um livro. livro, tal, aquela coisa Tomando um assim, né? cafezinho, né? Porque ele tem uma energia muito mansa. Calma, né? Uhum. Ele é um cara muito manso. É. E aí, nesse momento, a gente se deu 24 horas. E ia fazer a primeira entrega da placa. Daí chegou a placa do tal 6 em 7 também. Não. De tanta gente conseguindo 6 e 7 não, vocês já tinham batido 7 já, né? Só que ela vai Já tinha chegando, batido, e daí você tem que provar, porque Já tinha assim. batido 7 dígitos, né, menina? Só que tava chegando tudo. E aí as cerimônias de celebração acontecendo pela internet, e a gente participando, assim, não querendo, a empresa desfazendo. Eu falei, gente, que negócio contraditório, que coisa louca. Ele falava, você acha que eu vou viver isso? As pessoas nunca vão acreditar em mim, eu sou uma farsa. Eu, que farsa? Não tem nada a ver, teu método. Ele falou, Paty, não dá, nós estamos numa crise total. E eu falei, então vamos dar 24 horas, se você decidir, né, ir para os Estados Unidos morar lá, e eu não sei se eu quero, e eu vou vender semi-joia e vou voltar pro digital, fazer alguma coisa da vida, meu filho, porque eu sei fazer esse negócio. Aí ele pegou e falou assim, tá bom. Então, daí passado 24 horas, a gente voltou e conversou. Ele falou, Paty, a coisa mais importante que eu tenho é o nosso casamento. Então, isso, e 10 anos, a gente tá fazendo, 10 anos de casamento. Aí daí, e a empresa, daí eu falei assim, então vamos fechar, o que você quer fazer? Ele falou, não, a galera não sabe mexer, na época os times eram realmente muito júniors, não sabiam como fazer marketing digital, só sabiam fazer lançamento, a gente não sabia fazer funil de perpétuo, a gente não sabia vender todo dia, não sabia, gente. A gente Era só tudo tinha um novo, curso. né? Tudo novo, né? Então, assim, a gente tava super. E eu falei, não tem como a gente segurar eles com a gente precisa soltar eles pro mercado pra eles trabalharem e nós vamos tomar as porradas até aprender. Sim. E a gente não sabia quanto tempo isso ia levar. E ele falou pra mim, então eu topo não querer ir embora, não ficar atrás do sonho de ir pros Estados Unidos, porque ele queria trabalhar como profissional qualificado lá, né? Ele falou, eu vou voltar pra CLT. Eu falei, eu não casei com o marido CLT. Eu casei com o empresário que eu conheci fez 1 milhão. Quem fez 1 milhão fez, né? Eu falei, Cinco, vai filho, agora os próximos é só a gente entender. Ele falou, como? Você já não entende nem como vai fazer o outro negócio, tá louca? Daí ele falou pra mim, não, então não vou. O mais importante é você. Eu descobri que eu quero ficar com você e a gente vai enfrentar junto. Eu falei, então eu topo também. Você quer empreender? Não, vou continuar empreendendo por você. Eu acho que você. E eu, gente, eu sabia que ele era empreendedor nato. Eu sabia. Sabe quando a pessoa tava batida? Então. Cansado, né? Só que daí foi a hora que eu comecei a voltar pro meu feminino. Eu falei, tudo bem, então agora acolheu. você é o homem. Você toma as decisões da empresa e eu vou te apoiar. Mas veio natural isso daí, assim? Veio depois de eu tratar, né? De eu entender, depois de eu estudar muito. Porque quando você estuda, o conhecimento ele incuba dentro de você, não é na hora que sai, né? Tá, mas aí nessa noite que você falou que foi de um dia pro outro, ou não teve esse prazo foi maior, porque eu tô aqui na história. Nesse dia, eu falei, eu preciso voltar pro meu feminino. Porque eu já sabia, eu só não praticava tanto. Você foi lá no pezinho do altar, deu uma rezadinha pra Deus, bater um papo com ele. Foi difícil aquela noite, foi bem difícil. Foi uma noite que eu quase não dormi, né? Sim. Porque eu tinha que tomar uma decisão de, se ele quer estar comigo, então eu também preciso estar com ele. E eu tenho um negócio que eu faço, lá com as minhas mentoradas, que é projeto de vida. Depois eu vou te ensinar pra você fazer com as suas. É assim, você monta o projeto de vida da pessoa até 100 anos. E eu e ele, a gente tinha escrito... 100 anos? 100 anos. Meu Deus. Só que você faz marco de 10 em 10, então não é difícil, tá? Aí a gente tinha esse projeto montado que a gente queria até 100 anos. E aí, para você escolher o seu parceiro ideal, você olha se o projeto de 100 anos de vocês chega no mesmo lugar. Só que aí você olha assim, tudo que eu quero viver até os 100 anos, quem é a pessoa que precisa estar comigo para viver tudo isso? Como ela precisa ser? Aí você vai traçar as características dessa pessoa. Gente, para viajar, se eu quero, com 60 anos, ter conhecido Paris, tem que ser uma pessoa que gosta de viajar de avião. Então, goste de viajar de avião. Sim. Né? Se eu quero, que nem eu, ter uma grande empresa e fazer um grande discurso de impacto para o meu time,
Então, ao meu lado tem que ter um marido que entenda a minha rotina de empreendedora, de trabalhar depois do horário, de estar junto, porque é uma outra pegada, Sim. né? O cara CLT, ele tem o horário dele, ele bate o cartão e fala, meu filho, o problema Fui. é seu, tá aqui, Beijo, ó. né? Por que você tá pegando esse negócio? Vamos curtir a vida, bebê. Né? E não é bem por aí a vida da Sim. empresária. E aí, eu falei, então tem que ser empresário, porque senão o cara só compreender não vai adiantar, porque ele tomando cervejinha na beira da praia e eu trabalhando também não vai combinar. Não. Tá bom. Porque daí já entra aquela coisa da mulher se continuar sendo masculina, Sim. não dá. Aham, Não dá, sim. pra mim não dava, né? No meu projeto tava assim. E no projeto dele também tava algumas coisas parecidas. Entendeu? Só que daí eu fui traçando lá o perfil dele. Cheguei com a minha lista, né? Falei pra ele assim, ó, isso aqui é você. Isso aqui é as características que você tem que ter. Eu fiquei sabendo que pra eu chegar até os 100 anos com você, você tem que ser empresário. Foi assim que eu tomei minha decisão de falar pra ele, não larga o empreendedorismo. Porque não vai funcionar pra nós. Porque eu não vou parar de empreender. E aí nós vamos brigar lá na frente e vai separar. É. Porque vai ser rotina diferente, E meu é filho. só apaziguar agora, mas ali na frente Isso, ia ia ter acontecer, a conflito de separação ia novo. ser inevitável. Então a Sim. gente só mapeou intencionalidade, é muito importante. Aí Por ele isso que é bom ter clareza das coisas É. que você quer, né? E aí eu falei assim, só que eu sei que no teu projeto de vida você tem um sonho de viver nos Estados Unidos. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos desfazer, nós vamos dar certo, porque nós vamos entender como faz, porque você é um gênio, menino. Você é um gênio de processos, de inteligência, de estudar o que for preciso em outra língua, em francês, em inglês, no que for preciso. Você vai aprender a fazer esse negócio, porque não tinha muito funil, né? Agora que tem um negócio de... Todo mundo faz funil de perpétuo. Só que na época, ninguém quase sabia, era um só. Tinha nem No Brasil. muito nome, né? Era uma coisa assim. Era só os americanos mesmo, É. cara, que comiam com farinha. E eu falei, Sim. se você for estudar, não tem problema. Daí eu expliquei, então vamos fazer assim, ó. Você honra o meu projeto. Se você quiser estar comigo, vai ter que ser empresário. E eu, pra estar com você, vou ter que abrir mão desse preconceito que eu tenho e medo de ir pra outro país, porque Patrícia vem da pátria, eu amo a minha pátria. Sou uma boa mesmo? brasileirinha, adoro. Adoro brasileiro, gente. Gosto de chegar, cumprimentar todo mundo, abraçar. Ai, que coisa deliciosa. Mas aí falei, vou lá com você atrás desses americanos e se for o seu lugar, se eu gostar, a gente institui a nossa empresa lá. Essa nova versão dela que nós vamos construir junto. Se não for o nosso lugar, você vem embora, eu venho embora. Se não for o meu lugar, eu venho embora. E eu, como uma boa Master Coach que incentiva as pessoas a ver o sonho dela, eu vou deixar você livre, sabendo que eu fiz tudo o que eu podia pelo nosso casamento. E você vai ficar em paz lá, vivendo tua vida, tua missão, coisa que você ama. Estados Unidos. E eu vou vir tocar minha vida, meu filho. Aí aquele recomeço, aquela coisa que todo mundo conhece, sabe que tem que acontecer. Ele falou, então tá combinado, tá acordado. Né? Como bons negociadores, porque ele é empresário também, ele falou, tá acordado então. 2 anos trabalhando, 2 milhões em funil. Bum! Falei, chegou a hora da gente conhecer o Russell Brunson. Vamos conhecer o Russell Brunson. Só que a gente Vamos lá falar com o método E5 método, né? tem tudo aquele cara lá. Daí é assim, só que a gente já tinha um mentor aqui, que era o Rafa Marques, que ele já decifrava os funis americanos. Ele morava aqui, em Londrina. É verdade, ele morava Foi ele que ensinou. Ele pegou a Ai, gente que legal. e falou assim: se nós tiver que incinerar esse produto e eu ajudar você a montar esse funil, eu vou aí, incinero esse produto e monto pra você. Que massa. Mentores estão juntos, não se abstêm quando o mentorado tá passando por problema. E o Rafa ensinou isso pra gente. Que legal. E aí, nós demos 2 milhões no funil dele, na mentoria dele, 2739, que 2739 é o número do funil exato, que você tem que ter todos os dias de venda. R$ 2.739 de venda pra você fazer 1 milhão no ano. Ai, que legal. O Sobronson ele traz e o Rafa traz na mentoria dele 2739. E aí nós fizemos a placona lá de 2739 com 2 milhões, não com 1, com 2 milhões faturados. E aí eu falei, vamos conhecer o criador. Falei, chegou a nossa hora, Ricardo. Ele, falei, vai, renova teu visto e vamos lá conhecer, ver se é o lugar que nós vamos pra morar. Então assim, a gente foi pra conhecer o Russell, mas na verdade a gente foi pra ver a nossa casa lá. Falei, eu vou honrar minha promessa com você, você honrou comigo. Sim. E nesse tempo, o que que eu fiz? Eu entendia muito de lançamento. Muito. Eu era lançadora, estrategista dele. E aí eu fui fazer o coach para desenvolver ele pro digital. Entendeu? E quando ele foi pro funil, eu disse... Aí eu fui feminina. Eu disse assim, agora você tem um mentor forte. Que era o Rafa. Que é o Rafa até hoje. Até hoje. Você vai aprender tudo e eu vou ficar na ignorância. Aí eu fui me desenvolver como CEO da empresa. Aí eu fui cuidar do administrativo, do jurídico, da contabilidade. Nossa. E fui apoiar ele na minha estratégia de marketing. Então, eu aprendi tudo com ele, mas
ele é o protagonista. detentor. E minha filha, ele entende tudo de funil. Esse moleque é um veneno nos funil dele. Então, assim, e aí equilibrou. Porque o que acontecia? Por que a gente se bicava? Porque eu entendia muito de lançamento e ele não tinha tanto tempo para estudar. E foi a época que eu comi lançamento com farinha. Então, eu sabia todos os conceitos, eu sabia onde ele estava errando. E a gente brigava muito. Então, a empresa, ela quebrou e ficou energeticamente saturada porque eu brigava muito com ele. Brigava muito, eu era tirana, cara. Entendeu? Sim. Então, foi 1 milhão feito a duras penas. É. E também tem uma coisa, assim, o processo de lançamento, ele tem essa energia pesada nesse sentido, assim. Por exemplo, você conhece o Murilo Gun? Conheço. Murilo Gun, ele comentou uma vez, assisti um podcast dele muito bom, que ele estava comentando e falando sobre os lançamentos. E ele falando que na época da pandemia, um pouco antes, ele tomou uma decisão de fazer exatamente isso que vocês fizeram. Parar. Ele estava faturando e ele resolve parar. Por quê? Porque teve um surto. Ele foi chegar na casa dele e ele teve um surto, que ele estava passando mausaço. Ele chegou para a mulher dele, preciso mudar de vida. Aí foi um tempo para eles desligarem a empresa dele e tal, e ele passar para outra fase de vida dele. Mas ele falando sobre como é que fala, os lançamentos, que é a energia que exigia, tal, e não sei E a o quê. energia de risco. E aí Foi muito ele dinheiro. falou uma coisa que é chave para você entender, que é assim, onde faz sentido 3,9. 2739, tá? Que é onde vem o equilíbrio das coisas. Se as pessoas conseguirem fazer as duas coisas, ok, maravilha. Potencializa. Mas é porque assim, ele estava explicando que é o que você precisa entender sobre um modelo da fórmula de lançamento. Tá, se você fizer 1 milhão, ok, 1 milhão em um ciclo de lançamento, você tem que imaginar o seguinte, esse ciclo de lançamento que você faça 3 ou 4 ciclos, você tem que manter 3 ou 4 meses de equipe rodando, certo? De caixa, gasto, né, em cima daquilo. Pesado, Quando você... Tráfego pesado, outra coisa. Você vai pegar aquele 1 milhão, você vai imaginar que você gastou 600 conto de tráfego. Gasta. Gasta dependendo do... Com certeza. E o hoje, seguinte, mais ainda, o tráfego tá Meta, caro. Google, cobra antecipado. É. Você paga antecipado. Você vai receber aquilo em parcelas suaves em 10 vezes, 12 vezes. Ok? Isso, perfeito. Cara, teu fluxo de caixa não bate. Se der errado, você quebrou. Entendeu? Então, o cara, de 3 em 3 meses, ele tá infartando. Porque imagina, não deu nem Agora, tempo, se né? você tem um perpétuo rodando, mais lançamentos, você tem uma coisa legal. Fazer uns volumes bons, dar umas alavancadas Uns picos boas ali, né? e ter um fluxo de caixa entrando e mantendo a empresa. Aí sim, aí nós temos uma empresa digitalmente, com vendas digital saudável. Exato. Mas um modelo só, ele vai cobrar um preço muito alto. Muito alto. E na Principalmente a época, sanidade mental. a gente só conhecia esse modelo. Até porque foi um auge, né? Teve uma época que era só lançamento, né? Assim, Porque o Eric foi Foco. pioneiro do marketing digital. Ele que trouxe a ideia do marketing. Só que a ele ideia trouxe um método. como é que chama dele, ele? do Jeff Walker. Jeff Walker. E ele... Que enfim, deu super certo. Ele ganhou muita grana, adaptou aqui brilhantemente com a ideia de fazer alguma coisa para o pessoal ganhar grana mesmo, fazer vida. Então foi muito legal. Foi. E eu sou muito fiel, né? Eu tenho muito o princípio da honra, de honrar os métodos, os mentores. E, cara, quando ele falava que ele fazia as coisas erradas ou que ele não queria, eu ficava muito brava, sabe? Eu ficava muito brava. Então eu demorei para entender que a gente precisava. Eu precisei passar por um chacoalhão maior, que foi esse chacoalhão nosso. E aí a gente ficou 2 meses andando a pé, pegamos o dinheiro e junto com o Rafa ali, que foi o pioneiro, né? O Rafa que trouxe os funis americanos e começou a falar com os hackers do marketing ali. ele não tá mais em Londrina, né? Não, Tá. ele voltou pra beira do mar, que é onde ele é mais leve. E aí, a gente começou a crescer de novo. E desde então, a gente começou a instituir uma nova empresa. Daí, realmente, ela se tornou uma empresa com 2 líderes. Ele trabalha mais a parte de estruturação do marketing, então ele tem toda a estratégia. E nessa época, a gente sempre foi acompanhado por bons mentores. E eu tinha uma mentora que me acompanhava nessa questão minha feminina, do sagrado feminino. Que legal. É a Ellen. Ela dizia assim pra mim, Patrícia, as lideranças da sua empresa, porque nós temos traços de caráter muito parecido, eu e o Ricardo. Então,
ele tem um traço muito perfeccionista e rígido, e eu também. Ele tem um traço muito negociador e líder, e eu também. Aí eu tenho um traço de muito estudar e seguir rigoroso o professor, e ele mais de explicar, de entender, e de fazer o negócio mais na prática. E eu já quero seguir o método, eu estudo como livro, eu fico doida, você Eu entendeu? sou assim também. E aí, então, aí a gente brigava, mas a gente ia pro mesmo lugar. E os dois fazendo marketing dentro da empresa, gente, era um pega pra capar. Ruim, hein? Ruim, só tinha marketing na minha empresa. Aí eu saio e vou me tornar CEO. E é Precisa. onde eu preciso estar. Precisa. Só que na energia dos sócios, mesmo eu tendo um cargo muito mais administrativo, muito mais forte de liderança, ao lado dele eu tenho uma inabilidade, que é bom nesse lugar de ignorância, onde ele entende muito de funil. Então, ele traz a estratégia e eu administro. Que legal. Sim, Aí eu falo, sim. epa, vamos ver dinheiro aqui, lá, 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 lá. E Então, ele entende muito do produto também, né? ele é o dono, o criador. Vamos dizer assim. Mas é perfeito, né? Eu acho que é assim. O cara que vai entender do funil, aí nós estamos falando de entender do cliente, entender do produto, vamos dizer assim. Ele entende de como as pessoas compram, qual é a relação dela com o mercado, depois vamos dizer assim, isso tudo vai gerar uma grana para ser administrado, pessoas que vão ajudar e tal, tem que ter você ali. Isso. É fantástico, é muito bom. E hoje eu trabalho com o time, né? Sim. E eu sempre fui muito boa de vendas. Então, daí eu me especializei em vendas de alto valor. Por quê? Daí o que eu tinha pra fazer negócio? Gente, eu precisava de um produto pra fazer negócio. Se ele tava fazendo negócio com o produto dele, eu ia fazer negócio com o quê? quê? Sim. Aí eu comecei Veio a ideia. das minhas mentorias. Que legal. E ele nunca gostou muito do auto ticket, porque tem que fazer lançamento, gente, no maior valor. Você precisa fazer E você um precisa evento. agregar muito Sim. valor, Isso, né? Ter um empilhar muita posicionamento, né? E aí eu fui e me especializei. Falei, gente, eu já legal. gosto de lançamento, eu já entendo o princípio, vou no maior valor e vou vender minhas mentorias. E tá super em alta hoje, inclusive, né? Do alto valor. Na verdade, estão dizendo que esse ano agora vai ser valor baixo. Eu não sei. Eu vejo um crescimento do alto ticket muito grande. Na verdade, o auto ticket, ele vem do mercado do luxo. Então, das grandes marcas, como Prada. Sim. Então, assim, toda a inspiração do Vem. auto ticket, né, gente, vem Do de do mercado do luxo. Então, o mercado do luxo, quando ele entrou dentro do digital, ele entrou muito forte. É. O conceito dele. E a Um inspiração. conceito de exclusividade, de algo só seu, né? Isso, e de inacessibilidade também, É, viu? total. O luxo, ele é Tipo, inacessível. não é para todo mundo. E aí eu fui estudar e mergulhar dentro dessa seara pra Que vender minhas legal. mentorias, porque eu tinha que ter um produto pra vender, e tinha que ser, né, os meus, porque os dele já tava dentro de um funil e tudo. E eu entendo muito da lógica de consumo, comportamento do consumidor, e eu amo isso. E eu fui entender o mercado de alto valor. E daí, no mercado de alto valor, foi aonde eu encontrei as minhas maiores habilidades. No mercado do luxo, trouxe esse conceito pro premium e consigo hoje comercializar as minhas mentorias. Aí eu me especializei em mentorias e aí ele falou pra mim, Paty, você é empreendedora, você precisa ter a sua marca, o seu negócio, porque eu Sim. entendo que mesmo você trabalhando só com a estratégia da empresa, você não fica bem. Você quer ter o seu produto, você quer servir. Por quê? Eu gosto muito da abundância, da prosperidade, falar de riqueza, de ser rica. Mas o meu principal chamado sempre foi de gerar um grande impacto com a minha empresa no mundo, de deixar um legado forte, né, na vida das mulheres. E aí é onde eu consegui trazer a mentoria. Então, você tá falando disso, mas é que sabe o que tá acontecendo, Lala? Que eu acredito, tá, gente? Eu não tô super antenada no mercado, porque eu tô super antenada no meu time lá. Sim. Na empresa, vida de empresário é uma loucura, né? Mas o que tá acontecendo? O funil, ele tá se expandindo. Eu acho que Tá. quando o Ícaro de Carvalho, ele veio falar do Russell Brunson, porque o Rafa é modesto, ele é caseiro, ele faz ali o funil dele, ele tem a galera dele, mas o Ícaro, ele tem uma audiência muito grande. Certo. Então, o que ele fez? Ele explodiu com o novo mercado, a hora que ele falou do low ticket, porque qual que é o princípio do funil? É começar com um produto baixo e você ir levando a pessoa na escada. Até E ela chegar vai no mais- subindo no Aham. auto ticket. Então, você tem um caminho para fazer nessa escada. Sim. Só que o que acontece quando o Ícaro entra é que todo mundo começa a entender melhor, porque ele mastigou e mandou pro mercado, o que algumas pessoas já estavam fazendo, né? E aí, agora que entrou esse negócio, então eu acho que o que tá acontecendo é que esse trabalho dele tá gerando um impacto, e aí quem já trabalha low ticket tá correndo, porque o Ícaro falou, vamos, provocou, então tá todo mundo, então assim, o mercado tá amadurecendo. Mais uma vez, eu acho,
tá? Que nós estamos passando por uma nova Transição. onda, né? Não teve a transição do lançamento, então chegou o Uhum. lançamento, daí depois teve o auto ticket, que foram as Tá. mentorias, aí depois começou a vir a escada, né? Uhum. O branding, então o branding ele amparou ali o auto ticket. Então nós amadurecemos no branding também, o mercado Sim. digital amadureceu e agora está entrando o funil. Por quê? Porque o mercado está saturado de produtos de alto ticket, porque gente, um produto de alto ticket, ele acaba tendo uma entrega mais densa. Bem mais. E aí nós temos o quê? Um overload de informação. A gente acaba que não querendo consumir mais um curso ou uma mentoria extremamente pesada, extremamente gorda, né, de obesidade. Então a gente acaba tendo que oferecer soluções pontuais e menores. Então o que que é um low ticket? É uma vitória. Uhum. Você precisa dar para o seu cliente uma vitória e gerar um problema. Cada low ticket gera um problema para o próximo passo. Uhum. Sim. E aí a pessoa tem mais uma vitória, aquela vitória cria um novo problema Sim. que gera o próximo passo. Sim. Até você chegar lá Sim. na mentoria, no auto ticket, no último produto da escada. Uhum. É um funil. É, o funil. Então, ele é uma escada de valor, né? É a escada Sim. que você tem que percorrer de metodológica com a pessoa. O mesmo método, quebrando em formatos Uhum, diferentes sim. e digerindo leite, papa, feijoada, Uhum. entendeu? Então, você Até- vai entrando. Sim, sim, E aí, sim. isso vai rebuscando o valor. Então, a galera tá ficando melhor nisso, eu acho. Ah, tá. Uhum. E o que está acontecendo também é que, como o tráfego ficou muito caro, é uma Uhum. necessidade do mercado ter um produto menor, Pra fazer um caixa. lista, porque nós precisamos de lista. Você precisa gerar uma audiência para vender para tua lista, nem que você empate esse dinheiro. Certo. Então, o low ticket, ele entra Lá na para base do fazer funil isso. você gasta uma grana para aumentar a sua lista. Só que daí o teu, Aí depois você vai diminuindo o tamanho da lista. CAC, ele é alto, só que depois você vai tendo muito ROI, cara. Uhum, Você vai tendo entendi. o ROAS, né, que eles falam. Aham. Então, daí você vai tendo muito mais lucro dentro da escada. Por quê? Porque a pessoa passa, só que aí você tem que aprender a fazer a ascensão dessa pessoa. E Aham. aí entra time É, comercial, entra, cara, isso, aí entra vai time comercial estrutura. e principalmente você tem que ser um grande produtor de conteúdo. É. Porque é fácil falar quando você tem, por exemplo, todo o conteúdo dominado. Sim. Algumas pessoas entram no negócio lá de lançamento porque é o seguinte, ele vai fazer lá o primeiro MVP dele, faz lá um produto, entrega aquele produto e cai fora, né? Aí beleza, para desenvolver o resto a pessoa tem que ter essa, vamos dizer assim, envolvimento com a área, envolvimento com o setor, Você domínio tem que do querer ter uma método, empresa, cara. entender como é a jornada do negócio. cliente, igual você falou, eu vou entregar isso aqui, ele vai ficar satisfeito, mas tem um próximo passo para ele seguir, eu já sei que tem um outro problema que ele vai precisar resolver, então você entende muito bem do problema, Do processo. do processo, né? Você tem que ter essa profundidade de criador de conteúdo aí muito grande. E aí todos se tornam o primeiro papel principal que eu sempre defendi no digital. Empresário de verdade. É. Aí Entendi. a gente começa a jogar o jogo, só fica hoje, então, é o mercado digital passando por um amadurecimento, Certo. sendo chamado à evolução para se comprometer mais, porque quando os nossos custos aumentam, quem vai ficar? Quem banca o risco, e quem banca o risco é o empresário. Empresário. Então, opa, você agora deu uma coisa, quero falar uma coisa, você captou uma coisa que eu peguei, vamos ver se você captou. É o seguinte, a maior parte do jogo todo foi construído em seguinte, é fácil, você não precisa ser bom, você só entra aqui, faz isso daqui, você vai ficar Só copia e milionário. cola. Ela tá me dizendo que não, você tem que ser profissional. Você só vai chegar lá se você se profissionalizar. Esse jogo que nós estamos vendo É. agora, É o jogo profissional. o jogo mudou. De tomar o risco, Aham. contratar time, contratar estrutura. Gente, sabe quanto eu tenho de estrutura por mês para bancar? 100 mil reais. De estrutura, não tô falando de lucro, não tô falando nada. Todo dia eu acordo com a dívida de 100 mil hoje. E conforme a nossa empresa crescer, ela vai crescer mais nisso. Aumentar. Então, assim, é grana pra caramba. Se você não for empresário, esquece, meu amigo. Então, hoje, o mercado digital ele tá passando por um amadurecimento. E aí entra a questão dos jovens. Certo. Tem muito job na internet, no Sim. mercado de afiliados, não sei o quê, Sim. que pregou e reforçou essa geração que Sim. não precisava trabalhar. Ah, exato. Então, Ganha eles... dinheiro dormindo. Isso. Exato. E aí, o que acontece? Eles pegaram isso na forma literal de ser
e não entenderam que era uma pegada de marketing para facilitar, e facilitar não quer dizer que você não tem que fazer nada. É um esforço inteligente. E isso é um esforço inteligente. Sim. E aí tem um monte. Por que hoje a gente tá entrando numa crise de mão de obra? Porque Ninguém quer se esforçar Porque bastante. todo mundo achou um jeito de fazer um pouco de dinheiro, mas não vai aguentar. Não vai aguentar, porque o mercado digital ele está amadurecendo. Uhum. Essa galera, produtores que estão oferecendo muitas facilidades para as pessoas de trabalho vão precisar trazer CLT, vão precisar começar a trazer contratos mais rebuscados para mão de obras mais fidedignas, porque você concorda que se eu tenho que trabalhar Sim. todo dia, se a minha empresa tem que vender todo dia, eu preciso de gente trabalhando todo dia na minha empresa. É. Então, o tal do dinheiro fácil e do rapidinho, gente, Aham. tem dias contados. Os paraquedistas de plantão aí, É. se prepare que tá Então, acabando. vai, entendeu? É. E vai. Agora, eu não estou dizendo que nós, em startups, não daremos para esses jovens um lugar super legal para trabalhar, super antenado, aonde Sim. eles possam servir com paixão, que eles amem servir a missão da empresa, mas eles vão trabalhar muito. Como todos nós trabalhamos muito, Sim. entendeu? É muito louco, porque assim, eu lembrei de uma coisa que não é necessariamente um jovem, mas chegou um amigo meu, professor, uma vez, né? E aí ele chegou e me procurou. Ele falou, não, o Alexandre e tal. Falou Alexandre não, né? Falou Corneta, né? Ô Corneta, eu quero entrar nesse mercado digital. Falei assim, que legal, você tem um material bacana, você tem toda uma jornada, ele conhecia muito de uma área. Ele falou assim, então, eu tô cansado de trabalhar. Excelente. Mas eu falo assim, então desiste. Aí ele sentou comigo, Ai, ele falou, gente. senta aqui que eu vou te contar uma história. Eu falei, então, você vai ter que produzir conteúdo, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, tem o funil, tem isso, tem aquilo. Falou assim, Trabalhar 10 vezes mais. eu acho que nós vamos ter que trabalhar um pouquinho, né? Ele falou, caramba, então isso aí não é pra mim. Eu achei que era só entrar e ganhar dinheiro. As pessoas não entendem, né? Não, Que não realmente Exato. é uma profissão, né? Vamos dizer isso que assim, é que é um legal trabalho, é você- certo, tem que ser... Então, está se Por isso que é legal você falar isso, Patrícia, porque realmente as pessoas têm uma visão muito distorcida do digital, né? É. Da criação de conteúdo, das mentorias, dos cursos, dos infoprodutos, né? Então é legal você trazer isso. Mas pode ser gostoso, pode ser divertido, Pode ser pode ser divertido. muito Muito legal, divertido, é. entendeu? Só que nós vamos Só que trabalhar trabalho. muito sorrindo, sendo bem pagos e tá tudo certo. Exato. E as empresas, eu acredito que digital, assim como a minha, vão continuar criando planos de carreira, sofisticando muito mais o mecanismo de trabalho. Sim, E essas pessoas vão curtir entrar pela modernidade, sim, pela- exato. pela É. leveza, entendeu? É. Tipo assim, eu não vou ficar segurando um cara do meu time dentro do espaço físico, entendeu? Se ele pode fazer um híbrido, cara. É bom Sim. pra ele, é bom pra mim, Sim, É. com certeza. E entendeu? outra coisa, né? Acho que a gente tem a capacidade nesse mundo de aproveitar o melhor dos talentos, dos Exato. potenciais desses jovens. Sim. De fazer exatamente essas coisas que eles gostam e se divertem em fazer e trazer tudo isso, tornar isso um negócio, um business, né? Isso é a união de É gerações. perfeito, né? Entendeu? Isso é a união de gerações. Essa é a nossa genialidade, em criar empresas que eles queiram trabalhar, É. sabe? Que eles gostem de trabalhar e eles possam opinar, porque eles realmente são muito inteligentes em relação à Demais, estratégica demais, digital. demais. Exatamente. É. Traz ideias, às Habilidades. vezes, inovadoras. Isso, então assim, a gente não pode subestimar. Sim. Então, eu sei aonde ele vai agregar muito e poder falar e aonde eu vou ensinar e vou dizer, é Isso. por aqui. Sim, é. É complementar, porque, por É. exemplo, para eles esse mundo é natural, né? É. O olhar do digital, o Uhum. olhar do consumidor digital, do usuário, para eles é natural. Então, assim, essa visão eles já trazem inata pra gente, né? Você vai produzir um conteúdo, vai fazer um material ali, ele já tá vendo com a visão de quem nasceu dentro daquilo, né? Então, é muito legal. Eu acho. E eu acredito que os empresários hoje precisam abrir os olhos para as vias que são legais. Por exemplo, um podcast. Eu acho que um time curte, cara. Curte. Né? Então, É. ter dentro de uma empresa um podcast, fazer um conteúdo Sim. e pôr Sim. eles nas vias que são É, deles. Isso é total. bom para a Vamos- empresa. Vou dar um exemplo, né? Assim, por exemplo, vamos imaginar que você quer aculturar teu time, todo mundo entender qual que é o negócio da empresa, na onde que ela começou, papapá, tudo mais. Vamos sentar aqui que agora vocês vão ter a primeira aula, né, de recém-chegados aqui e tal. Beleza, e vocês vão aprender sobre a empresa. Aí bota aqueles slides chatos, desgramados, aquele cara falando monotonamente aquela coisa chata. Beleza. Aí tu chama a Patrícia, né?
Tu chama o Ricardo, ele fala, senta aí, bate um papo, conta pra gente o que que é sua empresa. Eles vão contar dos perrengues deles de casal, não sei o quê, pipipi, papapã, como que foi a empresa, tá. Aí você dá o podcast pra esse Aham. novo pessoal chegar. Aprendeu ou não aprendeu? Do que foi a Muito, empresa? Aprendeu a muito. jornada ou não aprendeu? muito. Você não falou que foi aula. Falou que foi aula? Não. Não. Ele consumiu como? Ele consumiu num outro lugar que entra dentro da cabeça dele. Ele É. consumiu como conteúdo. Quando você consome coisas como conteúdo, sua cabeça se abre. Ela se abre, ela capta, ela acha genial. É. Quando você enfia a palavra curso, Curso, descarrega, aula, blá. descarrega um dos homenzinhos que é do prazer e carrega o outro. Meu Deus do céu. Vou ter que estudar. Vou ter que estudar, vai ter. Aí vem a obrigação, aí pronto. Pesa aquele diacho daquela aula, vira chato pra caramba, não vai. Né? E você sabe que nós passamos por isso agora no começo do ano, porque nós temos nosso gestor e ele gravou os treinamentos de ferramenta, assim, rapidinho, sabe? E Sim. tal, pra galera, e a galera não tava assistindo, cara. Aham. E como nós trabalhamos com cursos, né, com essa parte de metodologia, eu sou muito... como que tá aprendendo? Mas será que a pessoa tá entendendo? Será que ela não tá entendendo? E eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte... O pessoal, ele não tá assistindo, o pessoal não tá assistindo. Eu falei, claro que não tá assistindo, meu filho. Eu fui assistir aquilo lá, odiei, chato pra caramba. Chato pra caramba. Eu falei, ficar assistindo o vídeo lá, ficou documentado, tá ótimo. A pessoa fazer uma visita, ser uma biblioteca. Ela falou, nossa, como é que liga a ferramenta nesse ponto? Ele vai lá na Aham. aula Aham. e ele revê aquilo foi útil pra ele, Sim. né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse treinamento imersivo. Vamos fazer uma imersão, você vai dar esse treinamento ao vivo, vai abrir pra pergunta e eles vão falar e nós vamos interagir. Interage, né? Menina, um treinamento que tava lá tinha 20 minutos gravado. Certo. Durou 1 hora a imersão, mas a galera saiu felizaça. Porque a gente entrou, falou da cultura, daqui a pouco colocou as ferramentas, falou um pouco de produtividade, aí eles puderam interagir e tirar dúvida. Então, dinamicidade. É. A gente deu vida para aquele conteúdo. E quando você dá vida pro conteúdo, meu Deus, ele brilha. Legal, né? É legal, É isso, legal. cara. Muito bom, muito bacana esse papo Muito aqui, legal. viu? Olha, eu vou confessar pra vocês que a gente tinha feito um roteirinho aqui, entendeu? Um roteirinho aqui, mas Eu escrevi normalmente, o seu que roteiro. acontece? A gente foge um pouco conforme o nosso convidado. E assim, Um pouco, né? fugimos bastante, mas eu acredito que a essência do que a gente estava imaginando foi mais do que É. o esperado, entendeu? Então eu acho que a gente pode até ir encaminhando um pouco já o episódio Pro aí final. pro final. Você tá brincando? Eu É, gostei não, dessa aquela- conversa. Eu também. Poxa. Dá pra gente sentar ali depois e conversar mais um pouquinho? Sim, né? Porque olha isso, quanta coisa a gente aprendeu hoje. Nós aprendemos que o momento tem vida, né? Porque, Olha. por exemplo, se você prestar atenção, esse papo aqui foi o que ele pediu que fosse, É, né? exatamente. Assim, foi o... Ele surgiu, apareceu e E fluiu. tomou vida, e fluiu, né? Tudo Acabamos tem um falando... propósito. Tudo tem um Tudo propósito. tem um E propósito. acabamos falando de um monte de coisa legal aqui, que explicou um Importante. pouco sobre Isso. a estrutura da empresa. Falamos mais sobre o que você gosta O que eu gosto? de falar ficou? sobre como as pessoas são formadas, como que as pessoas encontram o seu potencial. Acabei entendendo muito isso, que isso é uma coisa que você gosta bastante. É. E que você se descobriu também, né? Foi se descobrindo como pessoa, né? Exatamente. Eu acredito que a minha missão nesse mundo é ajudar as pessoas a evoluir, impactar vidas realmente, mas sendo útil, né, cara? E entender, sem hipocrisia, porque nós viemos primeiro para viver essa vida e depois para servir ela. Então, eu acredito que o ser humano, ele sempre vai ser objeto de curiosidade e investigação daqui para todas as gerações que vier, né? Uhum. Então eu amo as pessoas. Eu acredito que nada desse mundo seria criado se a gente não cuidasse um dos outros. E mesmo que Sim. seja uma forma de amor próprio, é a melhor forma que Deus nos deu de Não é? estar um com o outro. E você gosta muito do que você faz. Isso eu percebi também. Cara, eu gosto bastante. Eu gosto de servir, eu gosto de ajudar, de transformar. Esse Legal. acho que é meu propósito. Paty, só pra finalizar, o que te inspira? Deus é a minha maior fonte de inspiração. Ele é a minha maior mastermind. Uau. É verdade. Ele é a mente mestre mesmo, É. né? Ok?
Ok, vamos finalizando então por hoje. Finalizamos? Você quer deixar alguma mensagem para a galera que está nos assistindo aqui nessa bela câmera? Alguma coisa que, de Olha, repente, para mulheres, já que você fala tanto com mulheres, uhum. para aquela, às vezes, aquela mulher que ela quer fazer uma transição igual você fez, mas ela tem medo, ela não sabe por onde ir, por onde começar. Você, como mentora, de repente, deixar um insight para ela que está nos assistindo. Essas coisas dessas energias que você falou também, acho que é uma coisa É, bacana, né? Da energia feminina, energia masculina. Às vezes as pessoas hoje estão tão confusas com isso, né? totalmente. Muito, muito legal. Eu acredito que quando nós encontramos o nosso lugar no mundo, a gente consegue fluir realmente, né? Então, o que eu posso, né, deixar de mensagem para as pessoas é: nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Então, a partir do momento que você tá aqui, se perdoe, se cure e curta essa jornada, que ela seja boa para você, né? Porque muitas vezes nós mulheres, nós pensamos em todo mundo e a gente acaba esquecendo de nós. Então, a energia masculina nada mais é que um excesso de preocupação com a vida do outro, né? Enquanto, na verdade, nós precisamos olhar para nós. Eu acho que cada mulher que se olha, Uhum. se cura, se respeita, ela consegue genuinamente estar nesse mundo no lugar dela. Uau. A Paty se Que lindo. encontrou? Encontrou o lugar dela? Eu, É eu, Paty, eu já tô íntimo. Já tá íntimo, a Paty. eu acredito que cada dia mais. Uhum. Sim. Eu acho que nós somos uma colcha de retalho, né? Você me fez uma pergunta muito interessante. Laís Santos, aquela que veio para alegrar. Que é se eu tenho algum arrependimento na minha vida, né? Se eu tive algum erro Uhum. do qual eu falaria para as pessoas não errarem nesse momento, né? E o maior erro que até hoje eu cometi e que ele veio me sabotando, não me deixando crescer mais na altura do voo de águia que o meu espírito e a minha essência têm. E hoje eu não estou maior porque eu acreditei que eu era uma parte fragmentada de cada momento que eu vinha. Então, por exemplo, no digital tem muito isso. Nós acreditamos, hoje eu estou encantadíssima com o processo de desenvolvimento humano. Ah, então eu vou ensinar sobre desenvolvimento humano. Hoje eu estou entendendo tudo sobre vendas. Então, porque as pessoas dizem assim: você tem que fazer o nicho, você tem que falar de uma habilidade, você tem que só focar nisso. Eu acredito, defendo que as pessoas precisam se tornar especialistas Uhum. no posicionamento. Mas na pirâmide de posicionamento, você tem o generalista, e você tem o especialista, e depois você tem a autoridade. Né? E depois tem lá o famoso, aquele que já explodiu, não tem jeito, né? A gente tem que ir na televisão, tem que ir porque Aham. a pessoa já se tornou. Mas para você passar de um generalista, né, para um especialista, você não precisa se fragmentar. Porque nós somos um pouco de todos os nossos Várias mentores, habilidades, de né? tudo que a gente viveu, de tudo da nossa história. E aí, a partir do momento que eu colo essas partes e eu entendo como manuseá-la, né? E isso é o tempo que te dá, então tá tudo bem se você não consegue juntar as partes agora, mas sirva com tudo que você tem nesse momento. Nem que no posicionamento você vai dar, no brand você vai dar mais luz para um foco, Sim. mas dentro de você não precisa se fragmentar, você pode ensinar tudo o que você viveu. E o meu maior erro foi ter me fragmentado para nichar. Olha aí, gente. E aí eu confundi ser uma autoridade. Uma autoridade é autor daquilo que tudo, de toda a sua história, da sua biografia. Então eu deveria ter usado muito mais o conjunto de habilidades que eu hoje uni em mim. Então você pode ver que eu falo muito das minhas habilidades, mas Sim. eu vou lá em vendas, aí eu volto, eu vou lá no senso da identidade da pessoa ligada ao Criador, que é Deus. Então, assim, hoje eu consigo entender que eu posso e eu sou essa pessoa inteira, né? E não fragmentada. E muitas vezes, por ouvir e não compreender,
o que as pessoas os meus mentores falavam, eu me fragmentei demais. E não ter unido todas as minhas habilidades o tempo todo fez com que eu matasse produtos incríveis que só precisavam ser progredidos. Uau. Então, tem muito curso meu hoje que até tenho alunas que dão super depoimentos e eu deixei eles de lado por não acreditar que eu era boa o suficiente para levar aquele produto. Olha Enquanto, na verdade, aquilo lá era filho da minha criação, da minha história. Então, honrar a nossa história e não se fragmentar e acreditar que você é a melhor combinação que o mundo precisa agora para servir, vai fazer com que você seja muito genial em todo o negócio que você for criar. Principalmente quando a gente fala de produtos de conhecimento, de inspirar pessoas, de impactar vidas. Então, meu maior erro foi ter acreditado que eu era uma parte, enquanto Deus é o todo e eu sou o todo. E aí, somando essas habilidades, né? Hoje eu consegui somar, mas eu demorei 8 anos, gente. Muitas ondas do digital passaram. Gente, fiquei impactado agora. Eu com também, você meu olho aqui. lacrimejou aqui, gente. Eu senti a mensagem real aqui. Eu acho que o melhor ficou pro final. A cerejinha do bolo. Ai, gente, sou muito grata por ter pessoas como vocês na minha vida, né? Eu agradeço muito por esse convite de poder estar aqui. É meu primeiro podcast. Eu tenho um Ei. podcast Uhum. e é a primeira vez que eu venho poder falar sobre tudo isso e realmente abrir meu coração, né? Porque eu acredito que na medida em que nós passamos para o mundo aquilo que nos veio, nós precisamos devolver para ele como forma de legado, né? E o que é um legado se não a história que a gente deixa, né, para o mundo. Então, obrigado por ter me permitido estar aqui, contar um pouco da minha história e poder mostrar todas as minhas partes para vocês. Que Ai, genial. meu Deus. Uau, A gente que legal. agradece. Nossa, obrigada por estar Bem aqui legal. e dividir todos esses conhecimentos e essa sensibilidade, né? Esse lado que nem todo mundo conhece ao entrar nas suas redes sociais. Tá Então, vendo? muito obrigada por dividir isso com a gente, né, Corneta? Agradecer você, tá? Dizer para todo mundo que assiste, acompanha o nosso programa, né? Que esse episódio, mais um episódio do Inspirapod, é patrocinado pelo Estúdio Agape, Agape StudioCast, que está aqui. Se você precisar fazer seu podcast, precisar gravar conteúdo para rede social, aproveita o estúdio aqui, montado com carinho, para ser um estúdio aí multiuso aí para você. Patrícia adorou, não tá? adorou? Mas isso Nó. aqui é um capricho, um luxo que você não calcula. Dá para fazer coisas legais aqui, pessoal. Dá. Então só entra em contato, loca o espaço aqui, dá para você fazer coisas muito legais, tá? A gente tem a Agape Market Hub, que é o nosso hub, né, na área de marketing, que é o quê? É uma mistura de planejamento, né? Você que está precisando fazer uma boa estratégia, você precisa planejar marketing. Então a gente vai fazer com você todo o processo de planejamento. Depois você precisa da agência, do time de design, o time criativo. Então a gente tem toda a equipe para desenvolver a identidade da marca, o material de ponto de venda, o material que vai no, vamos dizer assim, quem precisa ainda do impresso, a gente faz. O conteúdo que vai para o digital, né? O material que vai para o digital, a campanha de tráfego, o site, a landing page, tudo a gente faz, né? Pelo time criativo da agência que é o nosso coração, onde tudo começou. Depois a gente tem a parte de criação de conteúdo, que é isso aqui, ó, criar conteúdo, criar e levar para dentro da rede dos nossos clientes, mais do que simplesmente uma postagem genérica, levar para dentro dela alguma coisa que envolve uma audiência, que envolve produzir conteúdo, trazer para dentro das suas histórias nas redes sociais um bom vídeo, né, um bom podcast, uma série de web, né? Então, conteúdos que são formatados aqui por um time que ajuda a produzir esse material. Você está com dificuldade, às vezes, em bolar o roteiro, em saber o que vai gravar, como vai gravar, qual a estratégia, a gente vai pensar em tudo isso, produção de conteúdo. E depois a gente tem a parte de tecnologia, porque marketing hoje depende disso. Para colocar o marketing digital em execução, você precisa de uma série de coisas. Entre disso, a gente tem a ZupTalk, que é a nossa ferramenta de conversas. Você coloca todas as conversas para a equipe de vendas, junto com o CRM, com o Kanban, tudo numa plataforma. Ah, já regalou os olhos. Falou de vendas, ela regalou os olhos. Messenger, WhatsApp, Telegram, caixa de e-mail, tudo no mesmo lugar. Pensa. Robô, Meu chatbot, Deus do céu. IA, tudo na mesma ferramenta. Eles trabalham muito para você, ó, ficar assim, brilhando e vender muito, né? Praticidade. Meu Deus, Uma praticidade ferramenta demais. bem legal para compartilhar tudo com o pessoal. Então, essa ferramenta ajuda muito, que é o ZupTalk.
E temos também a Vergence, que é um contato que a gente faz entre marcas e produtores de conteúdo, né? Influenciadores que fazem esse meio câmbio. Às vezes você não tem quem produza o conteúdo aí na sua marca, então a gente entra em contato com as pessoas que produzem o conteúdo para você e junta tudo para fazer uma estratégia bacana aí para sua marca no digital. Pronto, Léo, não vamos levar broncas? Vamos? Porque estávamos finalizando sem os nossos queridos patrocinadores. Agora valeu. Até Mas mais. é isso, gente. Assistam de novo esse episódio, que eu tenho certeza que vai Sim. ter muitas informações, mas principalmente, né, compartilha com alguém que Compartilha. você sabe que precisa Compartilha. ouvir, né, se inspirar com esse episódio. Curte, comenta, por favor, né? A gente Qualquer tá um dos pedindo. 26 países que vocês atendem pode nos assistir. Com Pode nos toda assistir, certeza. né, de qualquer lugar da Lua, né, Corneta? Amazônia, tá lá no meio do nada? Dá Faz pra... um sinal de fumaça e É. assiste Dá o pra Inspira assistir Pod. o Puxa o Inspira Starlink Pod. lá, puxa, né? Agora tem Starlink. E Elon Tem, Musk, gente. Elon tem. Musk, põe lá, já Acabou, era. gente. No YouTube, No no YouTube, Spotify. Spotify. Ó, curte, comenta, compartilha, mas se inscreve no canal. Se inscreve, gente. Deixa sua avaliação também no Spotify. Segue as nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto os nossos Instagram, né? Já tá passando ali pra vocês. Mas, por favor, encarecidamente, nos ajude em 2025. Manda pros Potencializarmos essa marca que Vamos pra é frente. o Inspira, por favor. Só vai. É isso, gente. Fiquem com Deus. E até a próxima, né, gente? Até a próxima. Tchau, Boa. tchau. Tchau, tchau. Ê!